Você, como estudante universitário, adormeceu em uma aula pública e foi criticado por sua mentora estrela, sendo forçado a cantar uma música sua para que todos apreciassem. No entanto, a imagem que você normalmente demonstrava aos outros era a de um irresponsável sem talento musical, e sob os olhares cheios de desprezo e escárnio de todos. Você calmamente caminhou até a bateria, sentou-se e, com uma música original, impressionou e explodiu a plateia inteira. Ei, o que você está fazendo? Você levantou a mão com insatisfação, tocou em sua cabeça e olhou para o púlpito, onde viu uma grande beleza com uma expressão furiosa apontando para si mesmo. E me perguntando o que eu estava fazendo? Deveria ser eu a perguntar o que você quer fazer, já que adormeceu em uma aula pública. Já te avisei uma vez, e você ainda dormiu. Levante-se. Luxo realmente não aguentou mais. Uma cantora de segunda linha como eu voltou à minha antiga escola para dar uma aula pública, contar minha história, compartilhar minha experiência. E ainda por cima, com o diretor e tantas pessoas assistindo, e você, simplesmente, não prestou atenção e dormiu? Olhando para a bela mulher furiosa à sua frente, você se levantou com uma expressão embaraçada e um pouco confuso, e sua aparência ainda sonolenta fez com que todos os colegas de classe rissem. Ha ha ha, o jovem mestre da família foi mesmo diferente, ele se atreve a dormir em uma aula pública dessas. Este Liseia não entende nada, só entrou nesta turma por contatos familiares, agora finalmente vai pagar. O que você sabe? Foi Li Feifei que recusou a confissão dele, acho que ele só quer chamar a atenção dormindo nesta aula. A aula pública terá vários famosos assistindo. O diretor e o chefe de disciplina estão todos aqui. Isso não é difamar nossa escola? Vendo sua cara de confuso e sem saber o que fazer. Luxo é cada vez mais furiosa. Só prova que você dorme na minha aula por achar que não sou digna de te ensinar, certo? Venha, suba ao pódio. Mostre sua obra para todos apreciarem. Vendo Luxo com raiva, você está boquiaberto. Obra? Levantando-se, soltou um longo suspiro, vendo você parado sem reação. Luxo disse com um pouco de raiva. Você vai subir ou não? Atrevendo-se a dormir na minha aula, se eu não te der uma lição. Talvez você não saiba quem manda. Li Zeian sorriu levemente. Estou indo. O professor de classe, Zanzital, sentado atrás, olhou para você subindo ao palco, depois olhou para o diretor e o chefe de disciplina ao lado, e aquela série de celebridades famosas que vieram assistir. Não pude deixar de baixar a cabeça, cobrindo o rosto com as mãos. Acabou, algo grande aconteceu. Essa pessoa veio experimentar a vida, depois de experimentar voltou para casa para herdar bilhões de ativos. Meu pequeno ancestral, quando você não dorme, dormir justamente neste momento, isso não resultará em uma advertência. E em comparação com Zanzital, o diretor Shulong disse com uma voz gaguejante, eu conheço esse aluno, Li Zeian claramente é um bom menino. Seu pai doou um prédio de ensino para nossa escola, um excelente menino. O chefe de departamento Yan suspirou impotente. Diretor, você pode rir agora, haverá um momento em que você chorará. E os alunos na plateia ouviram que você vai cantar no palco. Muitos choraram de tanto rir. Porra, o irmão Zé vai usar seu poder. Evitação de emergência, evitação de emergência. Isso acabou, a turma de ponta foi a mais difamada. Por que ele foi chamado ao palco? Quem mandou essa pessoa sentar na primeira fila da aula aberta? E ainda dormir na aula? Você pode ir embora. Pegou o pé e foi embora, arrumando casualmente seu cabelo bagunçado. Olhou para Luxo rangendo os dentes. Quando ele dava palestras em outras universidades. Todos estão prestando atenção, é a primeira vez que alguém dorme na aula dele, e ainda por cima na primeira fila, com o cabelo todo bagunçado. Comece logo, não se arraste. Ele decidiu que mesmo que o aluno cante bem, ele vai procurar defeitos. O professor, com uma expressão carrancuda, sorriu. Eu trouxe uma música original. Que Li Xian. Espero que gostem. Uma música original? Li Zeian tem músicas originais? Provavelmente escreveu por tédio. Como ele entenderia de composição? Ele só vem para passar o tempo. Não deve ser uma música romântica brega. Os colegas sussurraram na plateia. Você ignorou esses colegas. E se virou para o professor e disse, professor, posso usar o estante? Luxo ficou um pouco surpresa e disse, você sabe tocar bateria? Os colegas sentados na plateia ficaram um pouco sem saber o que dizer. Ele veio para atrapalhar? Eu só sei que se algo der errado mais tarde, ele não será o único a passar vergonha. Com o início do acompanhamento da música,
A melodia dinâmica parece trazer uma paz especial e um sabor para a alma. Feche os olhos suavemente. Algo está errado. Está 120% errado. Este ainda é o mesmo Xian que eu conhecia? Não, você realmente sabe cantar. Assim que a música começou, os colegas da classe abaixo mal conseguiram se controlar. Que melodia tão bonita! Este ainda é o Li Ziyan que ele conhecia? O diretor que ouvia na última fila. E as celebridades trocaram olhares de aprovação. Parece que soou bem. Esta introdução fez imediatamente o sangue ferver. Soa incrivelmente animador, ha ha ha. Aqueles que dormiram na primeira fila. Ele tem alguns truques na manga. Uma voz clara e melodiosa, combinada com a luz suave que entrava pelas cortinas. Deixando-o banhado em um sol gentil, parecendo sagrado e intocável. As luzes se acenderam. Posso lembrar seu rosto. Eu, que te deixei. A saudade não existe mais. Apague a dor, suavize as arestas. Na minha palma. Você era jovem. Apenas abraços puros. Sua voz um pouco imatura, mas carrega uma profundidade incompatível com a idade, um canto com emoção sincera. É como um par de mãos invisíveis, agarrou os ouvidos de todos de uma vez, fazendo com que as pessoas não pudessem deixar de emergir. Emoção sincera combinada com passos de dança dinâmicos, além da voz única, expressa esta parte da música de forma infinitamente maravilhosa. Sedutor como um vinho velho, e o professor Zanzital, que estava quase adormecido na plateia. Assim que ouviu a primeira frase, seus olhos se arregalaram de repente, e suas mãos que estavam preguiçosas não puderam deixar de... Caramba, que vocal é esse? Você acordou e realmente mudou de atitude? Essa única frase já supera muitos professores, caramba, e ao mesmo tempo, os colegas de classe também estavam chocados. Nesse momento, todos eles estavam de boca aberta, com uma expressão de descrença. Não é, camarada? Você realmente sabe cantar? Eu vi errado? Este é realmente o nosso colega de classe que só sabe cantar músicas chatas? Quando essa primeira frase saiu, foi um tiro certeiro, tão bom de ouvir. Você é um pedaço de mim, você é um pedaço de mim. Alguém disse, compreendo, ele só quer bancar o esperto. Ele não cantou bem antes, só para chamar a atenção dos professores na aula pública. Essa música foi feita para se exibir. E então chamar a atenção da garota mais popular da escola, Li Feifei. Com certeza é assim. Meu Deus, então é isso. Tão insidioso e aterrorizante. Com o seu canto, aquele professor que ensina música. Lu Xue ficou chocada. O início dessa música, Lu Xue, que já viu tantas coisas. Só pode dizer 4 palavras. Perfeito. Isso foi apenas no primeiro verso. Essa melodia, essa letra. Se fosse ele no passado, ele teria pulado para aplaudir esse aluno. Essa é a habilidade de dormir na primeira fila. O diretor Xulong, sentado atrás, ouviu o início e não pôde deixar de bater palmas levemente. Ele riu. Eu sabia que esse garoto era bom. Impressionante, nem só a primeira estrofe dessa música já é tão deslumbrante. Algumas pequenas estrelas ao redor também não puderam deixar de se maravilhar. Ele é um bom pupilo, cativante desde o início. Ao mesmo tempo, Li Feifei, a beldade da escola, também parou de fazer anotações e ouviu com surpresa a música que vinha do palco. A música continuava, e depois de imergir completamente nas suas emoções, você se viu completamente imerso nessa canção. Com a ascensão e queda da melodia, seus pensamentos vagavam para memórias passadas, aquelas palavras que você queria dizer, mas nunca disse. Agora, sob a sombra do encanto, elas gradualmente surgiam, e memórias vagas e confusas, como areia movediça, apareciam e desapareciam como pedras preciosas. Lu Xue ainda não tinha terminado de saborear as suas letras anteriores. A surpresa trazida por esse tom fez com que ela fechasse os olhos involuntariamente. Acompanhamento dinâmico e letras com um toque de melancolia fizeram-na ver uma imagem que acabou de se rasgar em luz. Isso é original desse aluno? Isso é demais? Neste momento, Lu Xue de repente sentiu que não era digna de ser professora deste aluno. Xulongzi também mudou a sua atitude inicial. Uma aparência frívola, ele olhou fixamente para Li Ziyan sentado ereto no pódio, lambendo os lábios e disse: De onde você surgiu? Essa melodia e essa letra, como uma estrela que debutou cantando. Ela sabe melhor do que ninguém o que essa parte da música do jovem lá em cima representa, para uma estrela de terceira linha como ela. Seja em termos de atmosfera ou letra e música, é avassalador. Li Ziyan no palco continuou cantando. O sinal do fim da aula soou neste momento, mas este sinal, normalmente revigorante,
Não assustou ninguém desta vez. Lu Xue também não suportou quebrar a beleza dessa canção. Ela não se levantou para anunciar o fim da aula. Ela olhou para Li Ziyan no palco, de olhos fechados, como se estivesse apreciando a música. Ela também estava introduzindo deliberadamente suas próprias emoções. Que bom! Ela estava um pouco invejosa. Invejosa de alguém tão jovem, que consegue apresentar uma música como essa. Essa música certamente explodiria na internet. Ela não pôde deixar de suspirar levemente, tal habilidade realmente o qualificava para dormir em sua aula. Enquanto sua voz ecoava pela sala de aula, imediatamente atraiu os alunos do lado de fora que estavam se preparando para ir para casa após a aula. A aula já acabou. O que a turma 2 de 1 está fazendo? Por que não há movimento? Esta é uma aula aberta, certo? E parece que grandes estrelas e o diretor vieram assistir, certo? Isso ainda é desaçucarado? Parece que não é desaçucarado. Escutem com atenção, tem música. Caramba, que bom ouvir. É uma música que nunca ouvi antes. É original. Não, eu tenho que ir ver. Cantar tão bem e ser original. Eu tenho que ver quem é essa pessoa. De repente, um irmão seguiu o som até a porta da sua sala. Caramba, Li Ziyan está cantando. O que você está dizendo? As pessoas atrás ouviram e se apertaram. Caramba, é realmente ele. O irmão mais velho abriu a boca. Esse cara canta tão bem. Ei, o que vocês estão fazendo? Já acabou a aula e vocês ainda não foram para casa? Um professor da turma vizinha, pronto para sair da sala de aula, viu uma multidão de alunos amontoados nas janelas e na porta de outra turma. Ele não pôde deixar de dizer, esta é a turma de outra pessoa, eles ainda estão em aula. Vocês todos lá fora da sala de aula dos outros fazem que barulho. Ao ouvir isso, alguns alunos ousados e mais próximos do professor caminharam até lá, puxando o professor de sua própria classe e disseram animados, professor, venha ver rápido. Este é um aluno cantando, é realmente muito bom e você definitivamente não adivinhará quem é. O professor riu enquanto era puxado pelo aluno, um aluno cantando, ok, não me puxe. Eu darei uma olhada, cantar bem. É apenas um pouco de habilidade, certo? No entanto, o professor tinha acabado de andar metade do caminho quando ouviu a voz que escapava e ficou imediatamente atordoado. Essa movimentação, essa técnica, essa pronúncia, isso é um aluno, e essa música ele nunca ouviu antes. Talvez seja original. Professor, por que você parou? O que você está congelado no local? Mas na próxima aula o professor o puxou e correu para aquela sala. Vamos. Quero ver que gênio é tão bom. Quando chegaram do lado de fora da sala de aula, os professores que estavam saindo das aulas ficaram todos chocados. Eu quero ver que gênio é tão bom assim que chegaram do lado de fora da sala de aula. Os professores que saíram de suas aulas nesses quartos ficaram pasmos. Li Ziyan não é que ele cante tão bem, e essa música original. Essa droga é original dele. Que piada, como professor de música. As músicas, eles sabem que tipo de letra é assim que ouvem. Tal letra. Tal melodia combinada com tal batida, tal música colocada no palco, são todos os melhores pedaços. Agora saiu da boca de Li Ziyan. Li Ziyan, ele é um garoto famoso na escola. Matava a aula, dormia, jogava no celular, e por causa do pai, entrou na turma de elite como aluno transferido. E essa pessoa, de forma tão mágica, apresentou essa música. Isso é uma transformação. Atraído pela música, este salão, dentro e fora, cercado. A luz da tarde penetra através de inúmeras figuras. Cai suavemente no salão, espalhando luz. Todos estão cativados pelo palco, completamente imersos. Chocado com Li Ziyan, que está imerso na música. Ao mesmo tempo, atraído pela letra e melodia deslumbrantes. Li Feifei ouvia com atenção, mas naquele momento foi atraída pelo movimento do lado de fora. Ela olhou para as pessoas e professores do lado de fora. O choque e a admiração em seus rostos. Em seguida, ela olhou para Li Ziyan, imerso no mundo da música no palco. Ela não pôde deixar de cobrir a boca. Ele realmente conseguiu criar uma música assim? E tão cativante. A voz ainda era a de Li Ziyan, mas com tal projeção vocal e técnica, ela não conseguia encontrar nenhuma falha. Essa técnica e habilidade já esmagavam completamente os outros alunos do departamento de engenharia. O olhar que ela lançou a Li Ziyan, naquele momento, não pôde deixar de ter um brilho diferente. Ela se sentiu tomada por uma calma súbita. Como ele pôde se tornar tão bom? Será que ele foi realmente provocado e decidiu parar de fingir?
Os tambores soavam como água borbulhante de uma fonte, parecendo revelar o coração insatisfeito e adormecido do jovem. O fluxo contínuo de água finalmente atravessou as montanhas. A última parte da música começou, e o público presente não pôde deixar de cantarolar suavemente junto com a melodia. Embora não entendessem a letra, eles seguiram a melodia. A música era simples e bonita, mas parecia ter a descontração de quem já superou 10.000 montanhas em Qingzhou, e o leve arrependimento causado pela música também parecia ter se dissipado com o vento. Mas o humor de todos se transformou de uma leve melancolia para uma serenidade, com a queda da última nota. Li Ziya não abriu os olhos por um longo tempo. Uma mão, como um fluxo de água, caiu suavemente sobre sua testa, como se ele tivesse se despedido de seu eu anterior. Despedindo-se da vida difícil de sua vida passada, com a descontração de quem já superou 10.000 montanhas em Qingzhou, Li Ziyan soltou um profundo suspiro. A luz do sol atravessava as copas das árvores e caía sobre a partitura. Tudo parecia cheio de esperança. O local estava muito silencioso. Sejam as pessoas dentro da sala de aula ou as que se aglomeravam do lado de fora, todos naquele momento pareciam ainda imersos nesta música, incapazes de se libertar. A melodia suave da música parecia evocar memórias passadas. Li Ziyan se levantou e olhou para as pessoas dentro e fora. Neste momento, a luz do sol da tarde parecia carregar um brilho dourado, e Li Ziyan não pôde deixar de sorrir. Era como se ele visse a cena de inúmeras pessoas aplaudindo por ele na competição de 10 melhores cantores do campus. Ele fez uma leve reverência. Obrigado a todos por ouvirem a minha música, As 7 Formas de Beleza. Assim que a voz do jovem soou, mas quebrou o pensamento imersivo de todos. Após um momento de silêncio, o diretor foi o primeiro a aplaudir. Todos no local não puderam deixar de suspirar pesadamente, e então imediatamente começaram a aplaudir. Os aplausos eram como trovões. Tanto dentro quanto fora da sala de aula, todos deram seus aplausos ao jovem no palco, independentemente de como ele parecia antes. Neste momento, todos foram conquistados. Tão bonito. A voz era como água corrente. Que perfeição, a voz tão clara e bonita. Incrível, incrível, simplesmente incrível. Ao som dos aplausos, o diretor na sala também foi o primeiro a se levantar e disse em voz alta: "Ha ha ha ha, eu também não esperava. Na nossa última aula pública, podemos ouvir uma música tão linda." Ele tossiu levemente e riu. Se eu soubesse antes, teria feito o colega Li Ziyan cantar mais cedo. Cantar apenas na última apresentação é realmente uma pena. Alguns alunos mais corajosos abaixo não puderam deixar de acompanhar o diretor. Sim. Que pena, nós nem terminamos de ouvir, certo? Depois da aula, nós só ouvimos a segunda metade. Eu exijo fortemente que você cante novamente. Isso mesmo. Essa segunda metade é tão boa, que quase me ajoelhei. Cante de novo para mim, mas a parte de antes. Se eu não ouvir, sinto que definitivamente não vou conseguir dormir esta noite. Sim, sim. Todos nós estudamos música, as grandes figuras lá em cima. Você também deve entender nossos sentimentos. Por favor, mais uma vez. Lá fora da sala de aula já está lotado, todos com olhares de expectativa. Um por um começaram a gritar espontaneamente. Mais uma vez! Mais uma vez! Mais uma vez! Muitos professores viram essa cena e sorriram de canto. E em vez de impedir, eles se juntaram ao grito, porque eles também estavam curiosos. Essa música é realmente muito boa, seja a letra, a melodia ou a atmosfera da canção. Isso já estava além da imaginação deles. Eles ouviram a segunda metade, mas não a primeira. Seus corações estavam como se estivessem sendo arranhados por gatos. Vendo a agitação do lado de fora, Li Ziyan olhou para o professor com um pouco de dificuldade. E esta senhora Lu Xue? O que ela disse? O quê? Agora é depois da aula e da saída da escola. Se eu cantar de novo, isso vai atrasar a todos? Há muitos professores aqui. Mais professores e celebridades ouvindo a aula na sala de aula desde que Qiu Wei nasceu. Até mesmo os colegas de classe imediatamente balançaram as mãos. Cante! Que atraso é esse? Não ouvir esta música é o maior atraso. Ainda não ouvimos o suficiente. Sim. No começo eu queria analisar sua música, mas depois comecei a me viciar. Cante de novo rápido. Deixe-me analisar com cuidado. O diretor também se sentou em seu lugar novamente e disse a Li Ziyan com um sorriso. Cante, já acabou a aula e a saída da escola. Todo mundo quer ouvir. E para os que estão escondidos no canto da outra sala, parem de se esconder, abram as janelas e saiam para ouvir também.
Esta música realmente vale a pena ser ouvida várias vezes. Com a aprovação do diretor, os alunos abaixo não puderam deixar de aplaudir. Que amor! Sorrindo, muitos pegaram seus celulares secretamente para tirar fotos. Que experiência! Lee Zheyan voltou ao seu lugar na bateria, tocando novamente a familiar bateria. Na entrada da escola, alguns pais com os coors comentavam: que estranho! Minha filha, toda vez que sai da escola, é como um terremoto, sempre a primeira a sair. Como é que desta vez não vejo ninguém? Amigo, o meu também. Normalmente, depois da escola, é o primeiro a comer. Desta vez, ele não sai há muito tempo. É estranho. O meu filho também. Será que foi punido pelo professor e ficou retido? O meu filho também. Será que foi punido pelo professor e ficou retido? Um carro de luxo estacionou ao lado desses coors. O motorista do carro também disse estranhamente: eu também acho estranho. O jovem mestre hoje não foi o primeiro a sair da escola. Olhando para este carro de luxo, o proprietário da bicicleta elétrica inconscientemente tocou no carro, no campus depois da escola. Aze, o que está acontecendo? Em poucos dias. Sua avó, você é muito feroz, não se deve olhar para as pessoas depois de 3 dias de poeira. Você não sabe como os alunos de ponta em música reagiram depois de ouvir a música de Aze. Todos eles estavam boquiabertos. Isso não era muito divertido, essa música é tão boa. Acabei de ouvir, sinto que todo o meu corpo está em estado de choque. Um grupo de alunos que costumavam ficar para trás seguiram Lee Zheyan rindo alto. A escola deles é a maior escola, um lugar dividido em 3 campos. Universidade de Esportes, Universidade de Música e Artes, e Universidade Comum. E Lee Zheyan veio de uma classe comum de uma universidade comum para a 3ª classe de ponta em música. Essas pessoas são amigos de uma classe anterior. Zuan Ziten, um amigo gordinho, disse, envolvendo os ombros de Lee Zheyan. Eu disse, por que ele se transferiu para a turma de música de elite, então ele guardou uma música. Vou praticar quando voltar para cantar para minha mãe, disse Zuan Ziten, o amigo de infância de Lee Zheyan. Nós compartilhamos as mesmas calças e os mesmos fãs de Neil. Lee Zheyan ficou sem palavras. Sua mãe é muito sortuda por ter você, disse Zuan Ziten. Foi um erro eu ter te aconselhado a ficar aqui. Parece que a turma de música de elite é o seu destino. Então, você conseguiu conquistar a mais bonita da turma? Lee Zheyan respondeu, conquistar a mais bonita? Corta. Mulheres só vão afetar a minha velocidade de lançar músicas e de me tornar famoso, disse o gordinho, franzindo a testa. Não, isso está errado. Naquela época, você não se apaixonou pela mais bonita da turma, dizendo que enlouqueceria por amor, e por isso você se transferiu. O que aconteceu? Você mudou de sexo? Não fale mais nada, agora eu agradeço o rei da correção. Serei uma grande estrela no futuro. Acabou, não tem salvação. Bem quando algumas pessoas estavam conversando animadamente. Lee Zheyan deu uma olhada e ainda assim caminhou até o grupo de Li Feifei. Com licença. Pela primeira vez, olhei para Li Feifei cuidadosamente. Li Feifei descobriu que ele era bastante bonito. Vi Li Feifei, a mais bela da turma de elite da 2ª série, 3ª turma. Um grupo de pessoas parou. O gordo cutucou Li Feifei instintivamente. O que fez Li Feifei rir? Li Feifei disse com um sorriso impotente. O que há de errado? Aluno Lee Zheyan, há algum problema? Lee Zheyan olhou. Os rostos dos meninos ao lado que estavam um pouco provocando fizeram dizer com um pouco de amargura, aluno Lee Zheyan. Sua música é muito boa. Nunca ouvi uma música tão boa. Ao ouvir essa notícia, os olhos do gordo mudaram. Isso, ele vai conseguir. Lee Zheyan disse, é normal. Tem mais alguma coisa? Se não tem nada, eu vou para casa comer. O gordinho estava cheio de dúvidas. Ele estava quase explodindo de raiva. Cutucou Lee Zheyan mais algumas vezes secretamente. Isso. Uma flor entregue de bandeja. E você a rejeita assim? Ao ouvir as palavras de Lee Zheyan, Li Feifei também ficou um pouco surpresa. Lee Zheyan não estava interessado nela? Para se aproximar dela, ela mudou de turma. E depois até se declarou. O que significava essa expressão fria agora? Li Feifei franziu a testa ligeiramente. Mas logo sorriu e disse, achei sua música muito boa. Gostaria de pedir seus conselhos, discutir sobre a música. Você tem tempo? Antes, Li Feifei achava que Li Zheyan não era bom o suficiente para ela. Ele sempre estava no último lugar e dormia. Uma declaração, que para ele era até um pouco infantil, mas hoje no palco, Li Feifei nele via uma autoconfiança e conteúdo inexplicáveis. Ele convidou Li Zheyan.
E o ponto mais importante é que todos que estudam música sabem que, na era deles, há muitas pessoas que sabem cantar, mas poucas que sabem compor e escrever letras. É muito raro compor com alta qualidade. Na parada de sucesso, há até muitas músicas feitas por muitas estrelas de terceira e quarta linha que ganharam exposição com uma música, chocando as de primeira e segunda linha. Para músicas de alta qualidade, é ainda mais difícil de encontrar. Portanto, nesta era, a posição e o valor de compositores e letristas são muito maiores do que os de cantores. Além disso, a música que Lee Zheyan apresentou agora, a composição e a letra são tão surpreendentes que os professores da escola e até mesmo as grandes estrelas não conseguem compor, e provavelmente os cantores ouvintes entrarão em contato com Lee Zheyan. Portanto, ela precisa aproveitar bem a oportunidade agora, e agora há uma competição de 10 grandes cantores. Para obter uma vaga na competição, ela também espera que Lee Zheyan possa ajudar a modificar a música dela. Lee Zheyan gosta dela e até se declarou, ela acha que Lee Zheyan não a recusaria. O que está acontecendo ali? Hua está falando com Lee Zheyan, eu cheguei perto e ouvi. Parece que Li Feifei convidou Lee Zheyan para discutir a música, é como uma declaração de amor. Li Feifei não tocou na mão de Lee Zheyan, mas apertou a mão dele. Que oportunidade! Que oportunidade! Contando, Lee Zheyan realmente disse que queria discutir a música naquele momento. O que ela tem para discutir com um estudante adolescente? Pensando nisso, Lee Zheyan balançou a cabeça e disse, esquece, estou com fome. Preciso ir para casa comer, meu pai está me esperando em casa, vamos marcar outra vez quando houver oportunidade. Já passou por reencarnação, ela tem uma família rica e um futuro brilhante com o sistema. Como ela pode desperdiçar isso em relacionamentos? Ela olhou para a expressão de Li Feifei, tudo bem. O mais importante é que a pessoa à sua frente claramente não é do tipo dela. Li Feifei ouviu isso. Ela ficou um pouco surpresa. Ela recusou. Como ela poderia recusar? Ela recusou alegando estar com fome, mas ela se declarou para ele não muito tempo atrás. É que ele ignorou. Ela disse um pouco a contragosto, vamos comer. Podemos ir juntos depois, esquece, meus pais estão me esperando em casa para comer. Li Feifei forçou um sorriso. É assim, então esquece. Quem janta tão cedo? Isso claramente significa que ela não quer, desculpe, recusei. Um pequeno homem triunfante, Li Feifei disse e se virou para ir embora, saindo do campus com um sorriso zombeteiro. No entanto, seus passos eram muito mais rápidos do que antes. Vendo Li Feifei ir embora, os colegas que estavam deliberadamente andando devagar ao lado para assistir, também disseram em voz baixa e surpresa, ela recusou, e ela se declarou para ele antes. Isso foi recusado, ele ficou com raiva porque a declaração de amor anterior falhou? Uma raiva completa. Olha como Li Feifei foi embora rápido, deve estar brava. Isso é um presságio de que ainda vai ganhar? Li Zheyan é o mestre em fingir, como posso sentir que as coisas não são tão simples assim? E o gordo ao lado. Deu um tapa em Lee Zheyan sem querer, olhando para ele incrédulo. Não é? Irmão, você é demais. É o convite da pessoa que você gosta. Você até mudou de turma por causa dela? Você recusou isso. Você está insultando os céus. Lee Zheyan, gordo, os provérbios não são usados dessa forma. E isso foi antes. Eu não gosto mais dela agora. Tem um futuro brilhante. Gordo, tudo bem, futuro grande artista. Na entrada da escola, filha, você saiu. Por que demorou tanto? O tio de bicicleta elétrica disse sorrindo. Ouvir alguém cantar, Li Feifei disse cada vez mais irritada. Como ela pode dizer isso? Na frente de tanta gente, ela ficou arrogante depois de subir no palco para cantar? Quem é? Minha filha é candidata, e uma música que ela consegue ouvir atentamente. Provavelmente é uma música de um professor ou reitor da escola, um colega de classe. Que ódio! Ela já me perseguiu antes, não sei porquê, agora quero discutir música com ela. Ela realmente recusou diretamente, que ódio. Ela deve ter ficado famosa com uma música, ficou orgulhosa, achando que era muito boa. Pai, está tudo bem, da próxima vez vamos recuperar nosso prestígio. Sim, eu e ela nos inscreveremos para os 10 melhores cantores do campus. Eu tenho que vencê-la, ela é sempre a primeira da turma, a maioria dos elogios são para ela. Agora vendo Lee Zheyan ganhar destaque, e ter recusado a si mesma, ela se sentiu um pouco desconfortável. Um pouco desanimada. Qual aluno? O pai de Li Feifei ficou levemente alerta. Li Feifei apontou para ela com raiva. Suba. O Lee Zheyan do carro de luxo que acabou de sair é ela.
Antes eu achava que ela não me servia. O pai de Li Feifei olhou para o carro de luxo e depois para sua própria bicicleta elétrica. Ficou levemente em silêncio. Minha boa filha, vamos jantar em casa. Vamos jantar em casa. Li Ziyan já chegou em casa. Os pais prepararam a comida. Logo vamos jantar. O motorista Lao Zhan disse que você saiu muito tarde hoje. Você vai realmente tentar seduzir outra garota. Que tal? Você conseguiu? O pai de Li Ziyan, Li Xingye, disse rindo. Ah, só vocês dois filhos. Não tem uma aparência séria um dia sequer. A mãe segurava a tigela de sopa de Li Ziyan com um pouco de raiva e disse. He, esta é uma boa tradição da minha família. O velho Li. O que você entende? He, você não veio correndo atrás de mim, através do vapor da comida. Os olhos de Li Ziyan ficaram um pouco úmidos sem que ele percebesse. Nesta vida, ele também tinha paz. Na vida anterior, ele recebeu financiamento estatal para ir à escola e assistia vídeos todos os dias para praticar piano. Ele estudou secretamente com seu mentor. Sem dinheiro para comprar um piano, ele até praticava em shoppings. Quando finalmente teve a oportunidade de ser independente, ele mudou de ideia cedo e morreu sozinho na cama do hospital. Sua vida foi curta e as flores ainda não haviam desabrochado. Ele olhou para Li Ziyan com alguma anomalia. Li Xingye disse rindo. O que há de errado? Filho, você está infeliz? Foi rejeitado por uma garota? Deixe-me dizer. Ser rejeitado não é assustador. O triste é não ter coragem de falar. Está tudo bem. Li Ziyan coçou o canto do olho e disse sorrindo. Como isso é possível? Seu filho não é apenas talentoso, mas também tem boa aparência. Na aula aberta de hoje, assustei o diretor com uma música. E aquelas celebridades, incríveis. A garota mais bonita da escola disse que viria me convidar para discutir música. Mas recusei tudo. Li Xingye riu, ha. Quando? Ziyan, você aprendeu a se gabar. Li Ziyan respondeu. Isso não é gabar-se, é fato. Talvez um dia eu seja uma grande estrela. Posso até ser o porta-voz da minha própria empresa. Ha. Ter ambição é bom. Mas Ziyan, você não pode falar demais sobre algumas coisas. Ele não sabe o nível do filho dele. Ouvi ele cantar há muito tempo. Quase me assustou. Li Ziyan. Não acredito. Você não acredita? Eu sou o homem que estará no centro do palco mundial no futuro. Nesse momento, a mãe deu tapinhas na parte de trás de sua cabeça e disse, Ding-dong. Valor de popularidade 654% desbloqueia a habilidade de canto correspondente, voz única. Voz única. Sua voz é cheia de personalidade e flexível. Tem um alto grau de reconhecimento a próxima vez que precisar de 2000 para desbloquear e ele viu essa habilidade. Li Ziyan imediatamente ficou animado, sabendo que as vozes das maiores estrelas têm reconhecimento e técnicas únicas. Muitos deles até imitam os sotaques e técnicas correspondentes para se tornarem famosos. Além disso, essa habilidade de voz flexível é ainda melhor, sabendo que em seu mundo, a Dalla Bemba cantada por uma estrela famosa se tornou conhecida pelas letras do modelo da música e pelos vocais versáteis do cantor. A contagem de visualizações ultrapassou o céu pensando nisso. Li Ziyan não pôde deixar de experimentar em seu próprio quarto, com sua voz mudando constantemente, vários sons completamente diferentes. Com sua expressão suave, a garotinha e o jovem. O dragão mau, o rei, isso definitivamente é difícil de acreditar que veio da boca de uma pessoa. O som emitido, Li Ziyan, caramba. Decolar, com essa habilidade, ele terá mais confiança. Para pisar em um palco maior, pensando nisso, Li Ziyan lembrou de muitas coisas. O proprietário original, para se destacar na frente da flor da escola, se inscreveu anteriormente para o evento dos 10 melhores cantores do campus. Este palco dos 10 melhores cantores do campus é muito maior que o palco da turma, na hora, com essa habilidade, mais a habilidade avançada de canto. E a habilidade avançada de piano, Li Ziyan tem confiança. No próximo palco dos 10 melhores cantores de todo o campus, ele conquistará um lugar, até o primeiro lugar. A aura daquela pessoa não é nada mal, as várias habilidades não são nada mal. Li Ziyan não pôde deixar de apertar o punho. E isso o aproxima um passo de se tornar um superstar internacional, e Li Ziyan não sabia disso. Que naquela noite muitos professores e alunos filmaram seus vídeos cantando na sala de aula. E os postaram no Douyin. Em apenas uma noite, eles se tornaram incontrolavelmente populares. O que há adiante? Ele perguntou, dizendo, colega. Parabéns por ganhar o direito de cantar primeiro na turma. O colega da turma adormeceu na aula e foi chamado para cantar. Pensei que ele era um lixo.
Não esperava que ele fosse um rei. Colega da base usou um sistema de som de baixa qualidade na escola para cantar como um engenheiro de áudio de 1 milhão. Quando os vídeos relacionados foram enviados, o melhor em apenas 10 minutos. O número de visualizações ultrapassou 300 mil, e os curtidas chegaram a assustadores 60 mil, e os comentários ultrapassaram 10 mil. E isso foi em apenas 10 minutos. Pode-se dizer que o vídeo de Lee Ziyan cantando na sala de aula não apenas ficou popular, mas explodiu em popularidade. Isso fez com que os funcionários do Douyin, ao ver tais dados, todos não puderam deixar de ficar animados, saltando de alegria. 10 minutos. 30 mil visualizações. Se em 10 minutos houver tanto tráfego, os resultados posteriores certamente ultrapassarão os 10 milhões, e a taxa de curtidas, comentários e compartilhamentos é muito alta. Que encanto esse vídeo tem! O que faz tantas pessoas curtirem? Embora o editor-chefe estivesse animado, ele disse com calma: dê destaque imediato para o vídeo correspondente. Se pode viralizar no Douyin, também pode viralizar no Donghua Vídeo. Isso é um sinal de decolagem. Abaixo do vídeo popular, inúmeros comentários rolavam. Inúmeros internautas expressaram grandes elogios. Fui atraído pelo título. No início, achei o título exagerado. Agora que ouvi, só posso dizer que o título foi modesto demais. Isso é divinamente bom. Quando ouvi, fiquei maravilhado. Quando o jovem começou a cantar, senti que o mundo inteiro se iluminou. Que linda letra! Que voz única! Depois de um dia cansativo, assim que ouvi esta música, sinto que meu corpo e mente relaxaram involuntariamente. Tantas músicas novas hoje em dia. Finalmente encontrei uma que soa bem, e esta versão com gravação ao vivo é muito melhor do que a versão do aplicativo. Eu procurei especificamente por esta música. Uma música assim, sequer foi lançada nos aplicativos de música. Uau, já repeti inúmeras vezes. Olhando para a aparência dele, ele é até um estudante do ensino médio, um gênio da música. Os estudantes do ensino médio de hoje são tão incríveis, sabe cantar e tocar, e ainda é tão bonito. De repente, sinto que o jogo na minha mão não me diverte mais. O que você entende? Ele definitivamente se esforçou muito. Deng Lishui é uma crítica especializada em apreciação musical, com dezenas de milhões de fãs em toda a internet. A coisa que ele mais gostava de fazer era dar sua opinião sobre a música na internet. Ela tem uma base musical sólida e muitas vezes consegue apontar com precisão os erros em uma música. Também tem o talento de detectar plágio, o que a torna muito popular online, e Deng Lishui nunca se intimida com os outros. Se o nível não é bom ou se é plágio, ela se atreve a criticar abertamente, chegando a impedir que alguns cantores plagiadores e vulgares lançassem novas músicas. Claro, para boas músicas, ela também elogia sem poupar palavras. Ao mesmo tempo, ela ajuda na divulgação, fazendo com que muitas músicas tesouro se tornem populares. É por isso que ela tem tantos fãs. É porque em suas transmissões ao vivo, o público não só pode ver comentários diretos, mas também descobrir muitas músicas tesouro. Devido à experiência que os fãs têm com Deng Lishui, muitos cantores querem que ela os ajude a promover suas músicas. Mas ela recusou um por um, depois expôs isso. Pode-se dizer que ela não deu a cara de ninguém. Nas palavras dela, é apenas você, com músicas escritas como merda. Você acha que eu deveria ajudar a promover? Além disso, não me falta dinheiro. Esta noite, Deng Lishui como sempre geralmente abre a transmissão ao vivo, pronta para comentar as músicas no ranking. As músicas recentes no ranking de novas músicas são uma pior que a outra, desde que alguns deuses da música se aposentaram. Depois de deuses das letras e deuses das músicas, é difícil ver boas músicas nas novas listas de música. Tudo é promovido pelo capital, músicas vulgares de tráfego, ou são fusões, ou plágio. Melodias de décadas atrás podem ser encontradas e adaptadas às músicas atuais, como latidos de cachorros, o cupido cortou a linha, etc. Isso a faz vomitar só de ouvir. Ela nem quer mais reclamar, o que a faz sentir cada vez mais. A cena musical chinesa parece estar morrendo. No entanto, assim que ela abriu a transmissão ao vivo, descobriu que a sala de transmissão ao vivo estava cheia de mensagens. Irmão irmã Xue, vá ouvir essa música rapidamente, é realmente muito boa. Link. Um estudante que dormiu na aula no dormitório masculino foi chamado para subir ao palco para cantar. Pensaram que ele era inútil. Inesperadamente, ao abrir a boca, ele se mostrou um rei. Essa é definitivamente a melhor música que você ouviu este ano.
Depois de ouvir, sinto que minha fadiga após o trabalho se elevou. Streamer, para blogueiros musicais como você, se você não ouvir esta música, será definitivamente uma grande pena para você. Deng Lixue franziu a testa e olhou para as mensagens que inundavam a tela. Que situação! Esses artistas BY viram que suborná-la não funcionou e começaram a subornar fãs ou chamaram Warrior Armies para inundar a sala de transmissão ao vivo? Ela pensou instintivamente que havia ouvido muitas músicas ruins. Mas ela olhou para a tela e realmente pensou. Não, a promoção da música é, no final das contas, decidida por ela. E essas pessoas que estão falando são fãs com distintivos, o gosto dos fãs dela é bem exigente. Ela sabe disso, muitas de suas músicas descobertas preciosas não conseguem satisfazer essas pessoas. O que está acontecendo hoje? Um a um, eles estão vindo recomendar músicas, será que realmente é uma boa música? Deng Lixue disse para a câmera, murmurando para si mesma. É tão exagerado quanto vocês dizem? Um por um, comentários na tela. Realmente tem. Não permito que ninguém mais não tenha ouvido essa música. É tão boa, depois de ouvir, minha alma flutuou. É como se flores desabrochassem em um corpo sem vida. Com um toque Deng Lixue clicou no link do vídeo. E preguiçosamente bocejou todos eles. Como isso poderia ser tão exagerado? No entanto, quando a introdução começou, ela de repente ficou animada. Sim. O corpo de Deng Lixue sentou-se ereto de repente, suas sobrancelhas se abriram de repente. Algo está errado. O tom da música, os olhos de Deng Lixue, desde o início. Preguiçoso ficou animado. Que erva! De onde vocês tiraram essa música? Por que eu não sabia que era tão boa? Ouvi metade. Deng Lixue não pôde deixar de falar. Comentários. Ha 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 ha. Eu sabia que o streamer se transformaria assim. Esses olhos. Como se vissem carne. A força de um anjo. De repente apareceu um grande diamante. Como ela poderia não ficar animada? A âncora ignorante. Este vídeo. Mas em pouco mais de uma hora, tornou-se viral, e toda a nossa turma sabia. 402 Deng Lixue não continuou a ler os comentários, pois já estava completamente cativada por aquela música. 403 Uma voz ligeiramente matura, de fato, como um pincel, desdobrou-se diante dela. 404 Uma pintura a tinta diferente, que a fez mergulhar completamente, e ela não pôde deixar de fechar os olhos. 405 Vigor da juventude, com uma leve melancolia, mas de fato combinados de forma integral. 406 Isso não é exibicionismo, mas um sentimento vindo do fundo do coração. Este jovem, 407 O que ele passou? A música de Xulong deveria ser Li Ziyan, de fato, como 408 contar uma história vívida, cativante. Embora a música seja suave, 409 fez com que ela, após ouvir a música, não se acalmasse por muito tempo, com uma ressonância duradoura. 410 Depois de ouvir e ficar em silêncio por um bom tempo, ela bateu na mesa e disse, que lindo! 411 Que lindo! Uma ótima música! Uma ótima música! Isso definitivamente é 412 a melhor música que ouvi este ano, a ponto de ela quase querer chorar. 413 Ouvindo músicas novas todos os dias, lixo de paradas, ela quase se esqueceu de ouvir. 414 A emoção de quando se ouve uma boa música. É como alguém que ficou com fome por incontáveis dias. 415 A mesma emoção e felicidade de comer frango assado. Dizendo, 416 Ela não pôde deixar de ouvir mais uma vez e não pôde deixar de dizer, porque isso é uma gravação ao vivo. 417 Ainda com um som tão precário. Ela ficou um pouco chocada. Para ela, uma avaliadora de música profissional, 418 O ruído da gravação ao vivo era difícil de suportar, sem mencionar um som tão precário. 419 Portanto, uma música como essa, com esse equipamento e gravação, me deixou tão cativada. 420 Incrível. Quem é? Vou segui-lo. Isso é muito poderoso. 421 Além disso, quero ouvir a versão gravada. Internautas onipotentes. Onde está? 422 Olhando para o streamer, que geralmente era descuidado e preguiçoso, agora tão enérgico e brilhante. 423 Muitos espectadores riram. É a primeira vez que vejo a irmã Lixue tão animada. 424 Neste período, a irmã Lixue tem tocado músicas do ranking na sala de transmissão ao vivo. 425 É a primeira vez que vejo uma música tão boa, não posso ficar animada. É verdade, eu também quero ouvir a versão gravada.
402 Deng Lishui não continuou a ler os comentários, pois já estava completamente cativada por aquela música. 403 Uma voz ligeiramente matura, de fato, como um pincel, desdobrou-se diante dela. 404 Uma pintura a tinta diferente, que a fez mergulhar completamente, e ela não pôde deixar de fechar os olhos. 405 O início da juventude, com uma leve pressa, mas de fato combinados de forma integral. 406 Isso não é exibicionismo, mas um sentimento vindo do fundo do coração. Este jovem 407 O que ele passou? Chute ao Qingjin cantou, de fato, como 408 contar uma história vívida, cativante. Embora a música seja suave, 409 fez com que ela, após ouvir a música, não se acalmasse por muito tempo, com uma ressonância duradoura. 410 Depois de ouvir e ficar em silêncio por um bom tempo, Deng Lishui não continuou a olhar para as mensagens na tela, pois já estava completamente cativada por esta música. Uma voz levemente rouca, como um pincel, desdobrou-se diante dela em uma pintura. Uma pintura pincelada diferente fez com que ela ficasse completamente imersa, fechando os olhos involuntariamente. O início da juventude, com uma pressa fragmentada e leve, mas unida de forma perfeita. Isso não é uma exibição, mas um sentimento sincero desse jovem. O que você passou? Chutian King Sandy KNGCH, realmente como? Baseado em uma história vívida de um estudante, cativante. Embora a música seja calma, certamente a deixou incapaz de se acalmar por muito tempo após ouvir a música, se o charme for eterno. Depois de muito tempo em silêncio, ela bateu na mesa e disse, que espetáculo! Que 7 maravilhas! Que boa música! Que boa música! Essa é definitivamente a minha música mais agradável de ouvir este ano, a ponto de eu querer chorar um pouco. Ouvindo o lixo do ranking de novas músicas todos os dias, ela quase se esqueceu de ouvir. A emoção de ouvir uma boa música é como alguém que ficou faminto por muitos dias, sentindo a emoção e a felicidade de comer um frango assado, dizendo. Ela não pôde deixar de ouvir de novo, e então não pôde deixar de dizer, isso, como isso foi gravado ao vivo. E ainda com um som tão ruim, ela ficou um pouco pasma, para alguém como ela que tem um julgamento musical profissional. O ruído da gravação ao vivo é difícil de suportar, sem mencionar um som tão ruim. Então, uma música como essa, com esse equipamento e gravação, me deixou tão imerso, quem diria? Incrível! Quem é essa? Eu vou segui-la, isso é demais. Além disso, quero ouvir a gravação. Onde posso encontrá-la, ó internautas onipotentes? Vendo este streamer, que normalmente é descuidado e preguiçoso, tornar-se tão enérgico e brilhante. Muitos espectadores riram. É a primeira vez que vejo a Sister Lishui tão animada. Neste período, a Sister Lishui tem estado na sala de transmissão ao vivo, tocando as músicas do ranking. É a primeira vez que vejo uma música tão boa. Como não ficar animado? Sim, eu também quero ouvir. As letras são realmente ruins, mas foram cantadas com a sensação de um sintonizador de 1 milhão. Este jovem foi punido para subir ao palco e cantar. Ele nem é um cantor registrado ainda. Ele nem tem uma conta no Douyin. Ele pode criar uma música tão requintada, e ela nem é cantora. Deng Lishui ficou sem palavras. Depois de suspirar por um longo tempo, Deng Lishui a ouviu várias vezes novamente. Sem hesitar, ela recomendou essa música na página inicial de seu Weibo e Douyin. E raramente escreveu um longo elogio. A nova música mais bonita que ouvi este ano é na verdade cantada por um estudante do ensino médio. É até mesmo uma sociedade de organização da escola, que foi gravada ao vivo. Recomende esta música chamada 7 Belezas porque é realmente tão bonita. Uma música parece te levar para um mundo diferente. Todos deveriam ouvir. Esta música definitivamente vai arrebentar. As músicas ruins nas paradas de novas músicas, você definitivamente vai se arrepender se não ouvir. Ao mesmo tempo, recomendo fortemente que este aluno incrível lance uma versão de estúdio. Músicas boas assim não deveriam ser gravadas ao vivo com o material ruim da escola assim que for publicado. As visualizações dispararam e, sob a imensa base de fãs de Deng Lishui. Logo, apareceu uma enxurrada de comentários abaixo do fórum correspondente. Caramba, esperei muito. Finalmente esperei a irmã Lishui recomendar novas músicas. Estou impaciente, não é? Ultimamente, tenho sentido que não há boas músicas para ouvir. As novas músicas nas paradas de sucesso estão queimando meus neurônios. Veja a descrição que recomenda esta música. É uma recomendação de alto nível. É a primeira vez que vejo a grande mestra Deng Lishui.
usando tantas palavras de elogio para recomendar uma música. Certo, a irmã Li Shui apenas viu errado? No passado, ela apenas soltava uma música. Para esta música atual, ela usou tantas palavras de elogio. Será que a irmã Lu Shui também recebeu dinheiro das empresas para promover as celebridades? Como isso é possível? Você conhece a personalidade da irmã Lu Shui. Como ela faria algo assim? Então esta música é realmente incrível. Dito isso, muitas pessoas já clicaram no link correspondente e abriram um vídeo para assistir. Uau, é muito bom. Esta é realmente uma música tesouro. Vocês todos deveriam ouvir. Embora pareça que foi cantada por um estudante, o canto é realmente incrível. Eu nem consigo encontrar esta música no aplicativo de música. E esta ainda é a obra original deste jovem. Este jovem é realmente incrível. Sinto que ele passou por muitas coisas. Sim. 452 como alguém que trabalha fora há muitos anos. Ouvi e chorei. 453 A história da música parece contar minha vida. A gravação ao vivo tem esse efeito. 454 É difícil imaginar como seria a versão de estúdio. Que tipo de prazer supremo seria? Imploro por um. 455 Por favor, uma versão de estúdio. Imploramos por uma versão de estúdio. 456 1086 pessoas imploram por uma versão de estúdio. Originalmente, este vídeo de Lee Zayan 457 era pequeno nesse período, mas sob a promoção do grande IP de Lu Shui, a quantidade de visualizações deste vídeo é ainda mais 458 Um crescimento explosivo à velocidade de um lançamento de foguete. Em poucas horas, Shin Jian subiu nas paradas. 459 Sob a recomendação do tráfego de Big Data, uma música como essa começou a tocar nos celulares de inúmeras pessoas. 460 Ouvindo, muitas pessoas largaram seus celulares e fecharam os olhos em silêncio. 461 Depois do trabalho, estava entorpecido navegando no Douyin, e acabei encontrando uma música assim. 462 Sinto que minha alma foi purificada. Esta música me faz sentir que, quando a noite se aproxima e o céu está prestes a clarear. 463 Estou vagando livremente na estrada, sem ansiedade, sem solidão, sem medo. 464 Posso até dar um pulo ocasionalmente e alcançar uma folha. Ah, que bom! 465 Um táxi, um jovem com o rosto cansado, digitou um trecho. 466 Uau! Chorei ouvindo enquanto voltava do trabalho tarde da noite. Desde que comecei a trabalhar 467 Há quanto tempo não olho atentamente para as flores, ouço o vento, tomo o sol? Na minha confusão sobre o futuro 468 Mergulhado na dor de mim mesmo, parece que nada me interessa. Eu sei 469 que sou responsável pelos meus pais, e mais ainda pela minha própria vida, devo dar o meu melhor para viver bem, sem arrependimentos. 470 Mas de repente me sinto tão cansado, da confusão desde que comecei a estudar até a formatura, a lacuna entre os estudos e a vida 471 me encurralou. Parece que da noite para o dia tenho que fazer uma escolha. Dizer que tipo de pessoa quero ser no futuro. 472 Que profissão seguir, que habilidades cultivar, que salário receber. 473 Pensando bem, a especialização que fui escolhido por acidente me trouxe muita alegria, mas na formatura 474 estou perseguindo a insegurança, a confusão, juntamente com as influências de pessoas ao redor e várias críticas negativas online 475 estão pesando sobre minha vida, exigindo que eu faça como alguém que trabalha fora há muitos anos, ouvindo, não pude deixar de chorar. 453 A história da música parece contar minha vida, a gravação ao vivo tem esse efeito. 454 É difícil imaginar como seria a versão de estúdio, que tipo de prazer supremo seria, imploro por um. 455 Por favor, uma versão de estúdio, imploramos por uma versão de estúdio. 456 1086 pessoas imploram por uma versão de estúdio. Originalmente, este vídeo de Lee Zayan 457 era pequeno nesse período, mas sob a promoção do grande IP de Lu Shui, a quantidade de visualizações deste vídeo é ainda mais 458 Um crescimento explosivo à velocidade de um lançamento de foguete. Em poucas horas, Shin Jian subiu nas paradas. 459 Sob a recomendação do tráfego de Big Data, uma música como essa começou a tocar nos celulares de inúmeras pessoas. 460 Ouvindo, muitas pessoas largaram seus celulares e fecharam os olhos em silêncio. A história da música parece descrever minha vida. O som ao vivo é esse. É difícil imaginar como seria a versão de estúdio. Que deleite supremo seria. Rezo por isso. Por favor,
Versão em estúdio. Sangue escrito por 2, por favor, versão em estúdio. 1086 pessoas escreveram com sangue, pedindo a versão em estúdio. Originalmente este vídeo de Lee Zheyan. Neste período de tempo ainda é pequeno, mas sob a propaganda do grande IP de Lu Xue, a contagem de reproduções deste vídeo é ainda mais. A explosão de crescimento com a velocidade de um lançamento de foguete. Em poucas horas, Xinjiang estava entre os assuntos mais comentados. Sob a recomendação de tráfego de Big Data, uma música como essa começou a ser reproduzida nos celulares de inúmeras pessoas. Ouvindo, muitas pessoas largaram seus celulares e fecharam os olhos em silêncio. Depois do trabalho, mexendo no Douyin sem pensar, eu me deparo com uma música assim. Sinto que minha alma foi curada. Essa música me faz sentir como se estivesse na escuridão da noite, com o céu começando a clarear. Ando pela estrada sozinho, tranquilo, sem ansiedade, sem solidão, sem medo. Às vezes, posso até pular para alcançar as folhas das árvores. Ah, que bom! Um jovem com o rosto cansado, no táxi, digita uma mensagem. Uau! Chorei ouvindo isso depois de sair do trabalho tarde da noite. Desde que comecei a trabalhar. Há quanto tempo não vejo uma flor de verdade, ouço o vento e sinto o sol. Em meio à incerteza sobre o futuro. Mergulhado na minha própria dor, parece que nada mais me interessa. Eu sei que sou responsável pelos meus pais, mas também pela minha vida. Tenho que dar o meu melhor para não ter arrependimentos. Mas, de repente, me sinto tão cansado. Da confusão desde os tempos de escola até a vida apertada entre o trabalho e a graduação. Me encurralado, como se da noite para o dia eu tivesse que fazer uma escolha, dizer quem serei no futuro. Que profissão terei, que habilidades cultivarei, que salário ganharei. Pensando bem, a profissão que me foi atribuída por acaso me deixava feliz, mas quando a formatura se aproximava, eu estava perseguindo a incerteza e a confusão, juntamente com as influências das várias avaliações negativas das pessoas ao meu redor e na internet. Não me pressionem, exijam que eu faça uma escolha, os altos e baixos são suficientes, não ouso fazer. Eu não gosto disso, eu penso, não deveria ser assim, certo? Eu já fui teimoso uma vez, e fiquei desapontado e confuso ao ver os boatos na internet. Gestão de turismo é uma profissão infernal. Quem a toca, quem azarado, não deveria ter sido oferecida durante a graduação. Para ser honesto, eu realmente aprendi algo? Algo prático. Nem mesmo o seu próprio sistema de conhecimento profissional consegue se construir, então como podemos falar sobre um profissional que a sociedade precisa? Muitos empregos relacionados a turismo. Se os alunos de gestão de turismo não querem, o que deveriam estudar? O que eles podem estudar para sobreviver? O que fazer? Entre a vida e a internet, eu ando em vão. Andando com o salário da DV, sendo criticado ao lado, andando sem rumo. O que há de errado comigo? Às vezes me pergunto, agora nem sei. Por que estou ouvindo esta música? De repente escrevi este texto, ouvindo. Parece que na melodia deste jovem, aos poucos entendi muitas coisas, eu também deveria fazer as pazes comigo mesmo. Também tenho experiências das quais me orgulhar, eu já tive aquele palco vibrante de juventude. Eu também corri atrás dos meus sonhos, as nuvens também ouviram sua história, riram de você, riram de mim. Obrigado. Obrigado por esta música, por me deixar chorar livremente no meio da noite, por me fazer entender muito. Ah, quem não é assim? Só posso dizer que esta música realmente tocou nossos corações. Quem é esse garoto? Quero segui-lo, ele é realmente incrível. Enquanto Lee Zheyan se preparava para dormir, bip, 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 seu celular começou a tocar. Assim que Lee Zheyan atendeu, ouviu a voz apressada de Zuan Zitem do outro lado. Aze, sua música está errada. Seu vídeo está bombando no Douyin. Vá ver logo, ficou muito legal. O que você disse? Zuan Zitem, Douyin. Você vai saber quando abrir o Douyin. Ouvindo o que o gordinho dizia, Lee Zheyan abriu o Douyin imediatamente. E o vídeo sobre ele apareceu na lista de Trending Topics do Douyin. Entrou na aula para dormir, foi chamado para cantar no palco. Pensei que fosse um fracasso. Não esperava que ele fosse um mestre. Lee Zheyan olhou para a popularidade, a expressão naquele momento. Ele ficou subitamente feliz. Você é tão ridículo. Quanto tempo passou? O vídeo correspondente já está na lista de tendências do Douyin. Essa música tem um impacto tão grande neste mundo? Lee Zheyan não sabia que o entretenimento neste mundo. Como esperado de você. Como esperado do meu bom irmão Zuan Zitem. Lee Zheyan clicou na seção de comentários.
Em tão pouco tempo, já havia dezenas de milhares de comentários. Todos eles são elogios. Essa música, essa atmosfera são tão bonitas. Alguém tem a conta do IN desse jovem? Estou morrendo de ansiedade. Em 3 minutos. Tome o antídoto para todas as informações desse jovem. Lee Zheyan, você é tão ousado? Ele não pôde deixar de navegar por vários vídeos e descobriu que até mesmo alguns grandes influenciadores estão promovendo sua música e esperam que ele lance uma versão de estúdio. Ele não é nem vê quem é o irmão de quem. Zuan Zieten disse que estava mais feliz do que ele mesmo ganhando um prêmio. Amigo gordinho, estou feliz, te pago um jantar amanhã. Ok. Depois de desligar o telefone, Lee Zheyan abriu seu sistema com satisfação e descobriu que seu sistema, popularidade e carisma já haviam chegado a dezenas de milhares. Jingdong. Desbloqueada a habilidade de canto correspondente. Cenário vivo, sempre que você canta. As pessoas ficam imersas, sentindo a atmosfera da música e suas emoções. Habilidade de canto correspondente desbloqueada. Respiração longa, você tem uma respiração poderosa. Desbloqueando a habilidade de obter técnicas avançadas de guitarra. O próximo upgrade custará 6.400. Lee Zheyan olhou para essas habilidades de canto. Ele ficou animado de repente. As duas habilidades acima são as coisas mais necessárias para o canto. Cenário vivo faz as pessoas se sentirem empáticas, e respiração longa permite que ele domine músicas mais difíceis. E os benefícios de ter habilidades avançadas com violão, nem se fala para ele. Mas vendo este vídeo viral, Lee Zheyan disse um pouco confuso. Espere, o que está acontecendo com o sistema? Como um vídeo tão popular tem apenas dezenas de milhares de visualizações? Embora sua música seja popular, você em si não é. Você ainda nem é uma celebridade registrada online ou um blogueiro registrado. Embora outros fiquem chocados com seu vídeo. Sua música é boa, mas na verdade você não ganhou muita popularidade. A internet não tem memória. Por favor, anfitrião, registre-se como celebridade correspondente ou como blogueiro e se esforce mais para aumentar seus fãs e popularidade. Então é isso. A prioridade agora é me registrar como blogueiro. Ou ir a uma agência de entretenimento correspondente para me registrar como celebridade, para que aqueles colegas e professores que gravaram meus vídeos possam me marcar no Douyin e entrar em contato com a famosa blogueira Deng Lishui, usando sua fama para me promover. Depois, a propaganda aumentará o calor e o valor da popularidade. O mais importante é que o vídeo seja popular. Tantas pessoas querendo a versão de estúdio, então amanhã podemos solicitar um estúdio para a escola e depois enviá-lo para a plataforma correspondente. Ser capaz de se tornar viral em vídeos curtos, acredito que não será tão ruim em aplicativos de música. Com essa sequência de ações, presumo que ele possa obter muitos pontos de popularidade. E com uma música como essa, e seu status do segundo ano do ensino médio, ele pode aparecer na visão de todos, para que mais pessoas o conheçam. Pensando nisso, Lee Zheyan já estava ansioso pelo dia seguinte. No dia seguinte, quando Lee Zheyan chegou à entrada da escola, Zuan Zieten também chegou à escola. Ele veio direto e deu um tapinha no ombro de Lee Zheyan, dizendo com admiração: Azi, quem diria, você canta tão bem. Seus vídeos na internet explodiram, agora você é uma grande celebridade. Veja-se no grupo não há nenhum irmão que enlouqueceu, todos postando em seus círculos de amigos, invejando que este é meu irmão. Lee Zheyan deu uma risadinha. É moleza, eu serei o homem que se tornará uma grande estrela no futuro. Uma estrela famosa. Você quer jantar esta noite? Moleza. O gordo riu, mas não pôde deixar de suspirar. Azi, essa sua música é realmente linda. Fiquei completamente viciado nela ontem à noite. Você diz, meu pai tem 40 e poucos anos, normalmente não ouve muita música. Mas ontem à noite, ouvindo sua música, ele não conseguia mais se mover. A rádio da escola costumava tocar algumas músicas em inglês. E desta vez, a música tocada foi a que Lee Zheyan cantou. A canção baixa e suave se espalhou por toda a escola, como uma brisa suave da primavera acariciando o rosto de todos, fazendo com que aqueles que acordaram irritados, seus humores se acalmassem involuntariamente. As pessoas no campus pararam, ouvindo atentamente. Ei, a música de hoje é diferente. Finalmente, não são mais aquelas músicas em inglês batidas. Sabe, é muito bom. Que voz gentil, essa voz, ouvi dizer que é de um belo rapaz. Ouvindo, alguns ficaram curiosos. Quem mudou a música? Não é ruim, é muito bom ouvir,
Alguém sabe o nome dessa música? Por que eu nunca ouvi? Eu ouvi quase todas as músicas populares, mas uma música como essa. Eu nunca ouvi. Isso não é original? Não sei quem cantou. Lisei ouviu sua voz no rádio e ficou atordoado. O gordinho ao lado deu um tapinha no ombro dele e disse, Aze, olha, eu pedi especialmente para o pessoal do departamento de som tocar para você. E aí? As músicas populares que tocavam antes, que tipo de coisa eram? Não se compara ao que meu irmão cantou. Din-dom, aumente os pontos de popularidade 1, 2, 3. Lee Zeyan sorriu para as pessoas que pararam para ouvir. Gordo, fazer esse tipo de coisa, hehe. Sua música é melhor, senão as pessoas não aceitarão. Como a luz da manhã de ontem, estourando os contornos das montanhas distantes. Lembrei-me de muito tempo atrás, todos esquecemos de dizer, após uma noite sinuosa. Mais um obstáculo, não consigo sair, não consigo ver claramente. Ao mesmo tempo, Chusiton, que estava tomando café da manhã no refeitório, largou sua comida. Então, involuntariamente, ele seguiu o ritmo da música e começou a bater palmas. Enquanto ouvia, ele de repente perguntou à sua melhor amiga ao lado, Xiao Xue. Essa música é tão boa, você sabe quem canta? Por que nunca a ouvi antes? Eu também nunca ouvi. Será que é original? Essa música é linda. Eles são apreciadores de música, eles nunca ouviram, então provavelmente é original. Original. Chusiton não disse nada, continuando imerso nesta canção. Batendo palmas ao ritmo da música. Lian Xiaoshui olhou para Chusiton, que estava encantado, e sorriu. É capaz de deixar Chusiton, que tem exigências tão altas para a música, tão encantado, esta canção é realmente boa. Chusiton é reconhecido como o Campus Grais desta escola, com uma aparência fria, parecendo distante. Mas como sua melhor amiga, ela sabe que ele está apenas focado nas coisas que gosta e não quer que os outros o incomodem. Também não se importa com relacionamentos interpessoais? Na verdade, depois de conhecê-lo, ele é uma pessoa muito gentil e tranquila. Ao mesmo tempo, ele tem um amor quase fanático pela música, e então tem a idade. Ele atingiu o nível de um mestre de violino? A canção que ele compôs também está nas paradas de sucesso? Ele também foi selecionado para participar de um programa de variedades para cantores da nova geração. Pode-se dizer que é um gênio, e também uma deusa na boca dos colegas. E agora, a garota genial ouve a música no rádio e seus olhos brilham cada vez mais. Ela parou de comer o café da manhã, e a música no rádio terminou lentamente. Mas Chusiton ainda estava imersa nela, até o sinal de preparo tocar, ela só então voltou a si. Disse com desejo insaciado, que música linda, eu adorei. Que pena, isso foi gravado ao vivo, não é a versão de estúdio. Após um momento de silêncio, Chusiton disse de repente, Xiao Xue, você é da equipe de locução, pode ir à sala de locução perguntar quem colocou essa música? Eu quero conhecer essa pessoa. Ei, engraçado, interessada em um garoto? Onde? Não fale assim, eu só acho essa música bonita. Tão linda, eu quero saber mais. Essas palavras. Essa música, essa é de um mestre muito poderoso. Chusiton deu um tapinha em Lian Xiaoshui com o rosto corado. Ok, vou perguntar para você em breve. Hehehehe. As nuvens brancas da escola também ouviram sua história, rindo de você, rindo de mim? O gordinho cantarolou, Aze, por que eu não consigo cantar com o sentimento que você tem? Você não sabe, eu tentei muitas vezes ontem à noite, abri o software de gravação com confiança. Achei que cantei muito bem, muito incrível, e então eu ouvi. Caramba, fiquei completamente sem reação. Porque o que você canta pode dar às pessoas uma sensação profunda? Lee Zeyan, por que eu trago um terço de violão? Um terço de R&B e um quarto de desleixo. Vai se danar, você lê muito romance. Escritório, essa música é boa, impressionante. É claramente obra de um mestre, e eu nunca ouvi. O professor da turma, Zanzital, no escritório. Segurando chá numa mão e bebendo leite de soja na outra. Ele olhou para a transmissão. E depois para o professor que estava ouvindo com fascínio, com uma expressão profunda. Ele sorriu e disse, olha, essa é a música do meu aluno, incrível, né? No escritório, o professor ao lado, que estava ouvindo com fascínio, não pôde deixar de dizer, é um idiota, velho Zan, você acreditou? Uma música assim, pode ser escrita pelo seu aluno? Você mesmo não conseguiria escrever, né? Exato. Tais letras, tal melodia. Assim, ele é um mestre letrista e compositor,
Isso é raro. E esse jovem também interpretou a música lindamente, simplesmente deslumbrante. Professor Zan, você também não bebeu? Vendo os professores ao lado, discutindo e descrentes, uma satisfação secreta surgiu no coração de Zan Zital. Eles provavelmente nunca imaginariam que Li Ziyan, o aluno de sua turma que sempre foi criticado e nunca se destacou, poderia entregar tal música. Zan Zital lentamente pegou seu celular e abriu o vídeo mais popular em sua conta de mídia social. Então, ele cruzou as pernas com orgulho. Vocês ainda não acreditam? Venham e vejam vocês mesmos. Eu até gravei um vídeo. O vídeo explodiu na minha conta de mídia social ontem, na internet. Desde que este vídeo foi postado em sua conta de mídia social, seu celular não parou de tocar. Qualquer um pensaria que seu celular estava pegando fogo. Ao abrir sua conta de mídia social, ele descobriu que tinha se tornado famoso. Não, foi seu aluno que se tornou famoso. Um único vídeo como esse alcançou milhões de visualizações em apenas uma noite. De repente, o sucesso repentino o pegou desprevenido, para alguém que sempre fez vídeos de leite de soja sozinho. Só posso dizer que não decepciona, um aluno dele. Os outros professores ao lado também se aproximaram para ver, olhando para Zan Zital com alguma surpresa, e ao verem o conteúdo no vídeo de seu celular. Todos aqueles que inicialmente tinham uma expressão de escárnio, ao verem a sala de aula familiar, o cenário, todos ficaram confusos. Então, a voz de Li Ziyan soou no vídeo e todos eles arregalaram os olhos. É realmente alguém da sua turma? Não, é realmente seu aluno que cantou isso? 627 Que diabos, é o Li Ziyan? Olhando para os professores chocados. Que diabos, é o Li Ziyan? Olhando para os professores chocados. Zan Zital terminou calmamente o ovo de chá e tomou um gole de água, sorrindo com orgulho. Você não sabe quem o ensinou a dar esse passo. Naquela aula aberta, estrelas que assistiram ficaram chocadas. O diretor se levantou e elogiou. Eu vi. Li Ziyan está apresentando várias músicas, e ele terá um lugar na competição de audição final. Dizendo, grande. Li Ziyan bateu na porta do escritório e disse, com licença. Entre. Li Ziyan olhou para todos os professores que também estavam assistindo ao seu vídeo. Ele não pôde deixar de sorrir. Vendo o diretor chegar, os professores também disseram um por um. Garoto, você é muito bom. Você pode escrever uma música assim. Com essa melodia e esse tom, você pode ser um professor. O futuro é ilimitado. Venha para nossa turma de elite. Deixe-me reeducá-lo bem, disse Zan Zital, dando tapinhas nas costas desses professores. Ei, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Ele é meu aluno. Ele disse para Li Ziyan. Há algum problema? Li Ziyan disse que gostaria de usar o estúdio de gravação da escola para gravar esta música. Muita gente na internet pede a versão do estúdio de gravação. Terminarei em breve. Zan Zital, uma pequena questão, eu pensei que fosse algo sério. Vou solicitar um projeto para você e gravar com calma, não tenha pressa em gravar na melhor posição. Não fale dos outros, ele também quer ouvir a versão do estúdio de gravação, disse Li Ziyan. A propósito, mais uma coisa, professor Zan. Criei uma conta no Douyin e no blog. Espero que você possa interagir com o público em seus vídeos. Aprendeu a acumular fãs, hein? É preciso começar a trabalhar duro desde cedo. Ok, eu também avisarei na reunião de classe na época. Para que os alunos ativos que gravam vídeos mencionem sua conta também. Obrigado, professor, mas tem um pedido. Professor 652 diga. Você precisa adicionar uma linha na biografia da sua conta. 653 Um aluno do professor Zan Zital. Tudo bem. Zan Zital assentiu. 654 Bem, isso lhe dará um futuro capital para se gabar. Meio-dia. 655 O ambiente do campus da primeira escola secundária de Jiandu é muito bom. No campus da Faculdade de Música e Artes. 656 Este lado é ainda mais interessante. Música ocasionalmente vem de longe, como a brisa de primavera delineando suavemente pétalas. 657 Fazendo-as balançar suavemente. Li Ziyan seguiu a equipe até o estúdio de gravação designado. 658 A equipe disse com um sorriso. O diretor lhe deu um tratamento especial. Ele lhe dará a tarde toda. 659 O jovem é bem impressionante. Há muitos instrumentos no estúdio de gravação, todos os tipos de instrumentos. 660 É aqui então. Acabei de abrir a porta para você. Você pode vir à tarde.
661 Você pode se adaptar primeiro e, quando estiver em seu melhor estado, me procure para gravar. 662 Meu escritório fica ali. Com isso, a equipe foi embora. 663 De qualquer forma, ele tem a tarde toda. Liz Ian não tem pressa, pode se adaptar lentamente. 664 Liz Ian pegou a requintada guitarra no estúdio de gravação e não pôde deixar de brincar com ela. Ele acabará de adquirir a habilidade de guitarra. 665 Ele tem que experimentá-la, mostrar suas habilidades. Encontrou uma posição confortável. 666 Liz Ian dedilhou suavemente as cordas. O som da guitarra ondulou suavemente no ar, notas suaves e nítidas como um riacho. 667 Dançando no vale, correndo suavemente. Cada vibração da corda. 668 Trazia um toque delicado, fluindo lindamente pela sala, como uma suave confusão sob o céu estrelado da noite. 669 A música gerada por essa habilidade de guitarra era tão agradável que o deixou feliz, e Liz Ian não pôde deixar de se mover com ela. 670 Deitado no campo de estrelas do seu pátio escolar, as luzes da sala ainda estavam acesas. Você não saiu. Lembre-se da carta de amor que escrevi para você. 671 Que época, ainda estou escrevendo até agora. Sua voz era como a brisa do início da primavera. 672 Afagando o campo de estrelas, trazendo um toque de frescor e clareza. Neste momento, 673 Chusiton e Lian Xiaoshui caminhavam pelo corredor do lado de fora, rindo alto. Eu perguntei. 674 Esta música foi cantada por Liz Ian? Amor, é realmente inacreditável. Quem é Liz Ian? 675 Diga você precisa adicionar uma linha na biografia da sua conta. Um aluno do professor Zanzital. Tudo bem, Zanzital assentiu. Bem, isso lhe dará um futuro capital para se gabar meio-dia. O ambiente do campus da primeira escola secundária de Jiandu é muito bom no campus da Faculdade de Música e Artes. Este lado é ainda mais interessante. Música ocasionalmente vem de longe como a brisa de primavera delineando suavemente pétalas. Fazendo-as balançar suavemente, Liz Ian seguiu a equipe até o estúdio de gravação designado. A equipe disse com um sorriso: o diretor lhe deu um tratamento especial, ele lhe dará a tarde toda. O jovem é bem impressionante, há muitos instrumentos no estúdio de gravação, todos os tipos de instrumentos. É aqui então, acabei de abrir a porta para você, você pode vir à tarde. Você se adapta primeiro quando estiver no seu melhor estado, me procure para gravar. Meu escritório fica ali. Dito isso, o staff se retirou. De qualquer forma, havia uma tarde inteira. Liz Ian não estava com pressa, podia se adaptar devagar. Liz Ian pegou o violão requintado no estúdio de gravação e não pôde deixar de tocar. Ele acabará de adquirir a habilidade de violão. Tenho que experimentar isso, praticar minhas habilidades e encontrar uma posição confortável. Liz Ian dedilhou suavemente as cordas, o som do violão ondulou suavemente no ar, notas gentis e nítidas como um riacho. Dançando no vale, cada vibração das cordas trazia uma delicada melodia, fluindo harmoniosamente pela sala, como a suave névoa sob o céu estrelado da noite. A música produzida por essa habilidade de violão era tão agradável que o deixava feliz. Li Qiuwei não pôde deixar de se espalhar. Deitado no campo de futebol da sua escola, olhando para o céu, as luzes da sala de aula ainda estão acesas e você não saiu. Lembre-se da carta de amor que escrevi para você. Que tempos são esses? Ainda estou escrevendo, com uma voz como a brisa do início da primavera. Atravessando suavemente o campo estelar, trazendo uma pitada de nuvens limpas e frescas. Neste momento, lá fora, Chusiton e Lian Xiaoshui caminhavam pelo corredor, rindo alto. Eu perguntei. Esta música é realmente cantada por Liz Ian? É difícil de acreditar. Quem é Liz Ian? Ok, um filho rico, o último da fila. Você ainda vai procurá-lo? Mas ele canta bem e sabe compor. Ele já se declarou para a flor mais bonita da turma e foi rejeitado, mas ele canta bem e sabe compor. Mas ele canta bem e sabe compor. Estou convencido, disse Chusiton, como se tivesse ouvido algo, dando um tapinha na mão de Lian Xiaoshui. Ei, espere, Xiaoshui. Espere, não diga nada ainda, ouça com atenção. Ei, espere, Xiaoshui, não diga nada ainda. Ouça com atenção. Os dois pararam de falar no corredor. Acompanhando a voz suave com delicadeza, fez com que as pessoas se sentissem como se estivessem lá. Os dois logo se perderam na música. Talvez eu não devesse estar no seu mundo. Quando você receber cartas de amor, significa que já fui para longe. Uma música muito boa. Esse violão é tocado muito bem.
Algum mestre veio para a escola? Essa voz, parece. É aquele de antes. Os dois se olharam e seguiram o som até o estúdio de gravação. Os passos de Shu Siton não eram lentos, mas seus olhos brilhavam com curiosidade e expectativa, atraídos pela melodia. Finalmente, através de uma porta entreaberta, ele encontrou o garoto tocando violão em um canto silencioso de um estúdio de gravação. Ele estava sentado em um banco no estúdio de gravação, recostado na janela do estúdio, a luz do sol caindo em manchas através das frestas das folhas. Em seu corpo, ele batia o pé no chão, e a guitarra em suas mãos parecia sua encarnação. Seus dedos confiantes e habilidosos dançavam nas cordas, cada acorde tocado perfeitamente. Ele baixou a cabeça, muito concentrado, seu perfil delineado à luz do sol. Em seus olhos levemente profundos, havia uma vitalidade juvenil. Vendo tal cena, Shu Siton parou. A melodia cativante e a aparência concentrada do garoto fizeram surgir nele uma emoção sem precedentes. Seus olhos foram involuntariamente atraídos para ele, incapazes de se desviar por muito tempo. Neste momento, nesta tarde tranquila, Shu Siton olhou fixamente, como se estivesse perdido na melodia suave e maravilhosa. Lee Zeyan apenas cantou um trecho casualmente, e ao ver a garota parada olhando para ele na porta, ele parou de tocar. Seus olhos eram claros, tão calmos quanto um lago azul, brilhando com uma luz inexplicável. Seus cabelos macios e sedosos flutuavam ao vento, adicionando um toque de doçura e vivacidade, com um leve sorriso nos lábios. 702 Com um sorriso gentil, ele transmitia uma sensação reconfortante, como um sopro de primavera, fazendo o coração sentir um calor espontâneo. 703 A luz do sol caía suavemente ao seu redor, fazendo-o parecer irradiar um brilho sutil, quente, mas não ofuscante. 704 Depois que Lee Zeyan parou, a pessoa ficou um pouco surpresa e disse com um tom ligeiramente apressado. 705 Continue. Lee Zeyan olhou para ele, encontrando o olhar de Lee Zeyan. 706 Shu Siton não pôde deixar de corar ligeiramente, sem saber por quê, disse uma frase. Então me chamo Shu Siton. 707 Meu nome é Lee Zeyan, refeitório da escola, abandonar amigos por amor. 708 Abandonar amigos por amor. Lian Xiaoshui olhou para a comida à sua frente, batendo o peito em desespero. 709 A garotinha que ele criou por mais de 10 anos. Como ela pôde ir embora com outra pessoa em um momento de impulso? Perto da mesa de jantar. 710 Abandonar amigos por amor. Abandonar amigos por amor. Zuan Ziten também olhou para... Com um leve sorriso gentil, ele faz as pessoas se sentirem como se estivessem em uma brisa primaveril, e uma sensação de calor surge espontaneamente em seus corações. A luz do sol derramava um brilho suave ao lado dele, fazendo-o parecer irradiar uma luz fraca, quente, mas não ofuscante. Depois que Lee Zeyan parou, a pessoa ficou um pouco surpresa. Ele disse apressadamente. Continue. Lee Zeyan Look at Jet Rin, Meeting Lee Zeyan Zais. Shu Siton Cold No Cold The Help Bat Bruce Ligel, Not Knowing Why Resed. Then my name is Shu Siton. My name is Lee Zeyan. School Cafeteria. Forgetting Loyalty for Beauty. Esquecer um amigo por uma mulher. Lian Xiaoshui olhou para a comida à sua frente, batendo os pés e no peito. A garotinha que ele criou por mais de 10 anos. Por que ela o deixou de repente? Ao lado da mesa de jantar. Esquecer um amigo por uma mulher. Esquecer um amigo por uma mulher. Zuan Ziten também olhou para o que tinha à sua frente. Os grãos grosseiros do refeitório, até a flor maliciosa rejeitou. No dia seguinte ele recebeu um. Discutir música com os outros. Ele disse que sairia ao meio-dia para comer uma refeição farta. Em vez disso, saiu com uma garota, olhando para o gordo ao lado reclamando. Lian Xiaoshui não pôde deixar de dizer. Por que o gordo está reclamando? Se você perder, caramba, de onde veio essa língua venenosa? Isso não é gordura, é slow o sol da tarde. Espalhado esparsamente nas mochilas esparsas, a brisa suave passou, fazendo um som sibilante. Lee Zeyan e Shu Siton caminhavam lado a lado na estrada. Lee Zeyan olhou com desconfiança para Shu Siton salpicado ao lado dela. Estranho. Como ele concordou em sair para caminhar com ela? Ela olhou para frente. Esse não seria o tipo que ela não poderia recusar? Lee Zeyan perguntou. Shu Xiaolua, onde? Isso é o que eles chamam aleatoriamente. Ao ouvir Lee Zeyan dizer isso, o rosto de Shu Siton ficou ligeiramente corado. Essa música que acabará de ser cantada. E a música anterior no rádio, foram todas compostas por mulheres? Lee Zeyan. Shu Siton inclinou a cabeça e olhou para Lee Zeyan. Lee Zeyan era alto, o sol brilhando sobre ela.
fazendo-a sentir-se muito suave. Ela não era como os outros diziam. Quais são os nomes dessas duas músicas? Uma se chama Kilisha e a outra se chama Esperando por Você Depois da Aula. Chusiton suspirou levemente. E então sorriu e disse, Kilisha e Esperando por Você Depois da Aula são muito bonitas, eu gosto muito. Lee Zeyan também olhou um pouco surpreso para a piada que todos comentavam. Isso não parece ser tão inacessível quanto os outros dizem, ela fala tão gentilmente. Ei, você geralmente não fala com as pessoas? Logicamente, se você se comunicar com as pessoas, com esse tom de voz, você não seria chamado de piada inacessível. Eu geralmente não falo com as pessoas. Eu gosto de fazer o que eu gosto, exceto por Xiao Shué. Quando alguém quer conversar comigo, eu sempre fujo para longe. Ok. Uma piada fria na boca dos outros. Na verdade é um terrorista. Lee Zeyan perguntou com dúvida. Assim, o que você fará quando subir ao palco para cantar? Não, eu vou cantar para os outros no palco. Não preciso de dançarinos, nem de eco. Apenas cante silenciosamente, cante uma música agradável. Os dois conversavam livremente. Logo chegaram ao restaurante. Chusiton perguntou, então a segunda música foi apenas um trecho? Este trecho de Espero Você Sair da Aula foi muito impressionante. Se for apenas um trecho, seria uma pena. Lee Zeyan disse com um sorriso, não, esta é uma música completa. Se eu tiver tempo no futuro, posso cantá-la para você. Sério? Que bom! Durante a refeição, Lee Zeyan descobriu que as piadas frias de que todos falavam, na verdade, eram entusiasmadas e gentis. E sentou-se com ela. Como se tivesse aberto uma caixa de conversas, elas conversaram desde teoria musical a instrumentos, de composição a letras. Você vai gravar uma música no estúdio esta tarde? Sim. A versão do estúdio? Então posso ser sua primeira ouvinte. Claro. Então vou procurá-lo na sua sala esta tarde. Depois de comer, os dois se separaram e voltaram para seus respectivos dormitórios. Assim que entrou no dormitório, Zuan Ziten deu um salto. O professor instruiu. O que você foi fazer? Um irmão viu no grupo. O professor instruiu, Li Zeia e Xiao Hua estão comendo juntos? Droga! Você esqueceu seus amigos por causa da beleza. Esqueceu seus amigos por causa da beleza. Você e Xiao Hua estão em um encontro saboroso. Enquanto eu e Du Fu lutávamos bravamente no refeitório. Du Fu? Quem mais seria Du Fu? Ele disse que eu era uma batata. Seu tomate venenoso maldito. A propósito, você saiu com Luo Shué. O que fizeram? Não fizemos nada demais, apenas comemos uma refeição, não falamos sobre a vida. Falamos de música a manhã toda, Zanzital, apenas conversamos sobre música. Sim, sua mentora, essa é uma oportunidade. Não é de admirar que Li Feifei tenha recusado você antes. Ai, me desculpe, falei errado. Li Zeyan, não se preocupe, não tenho sentimentos por Li Feifei, isso é o certo. A alta e fria Luo Shué saiu para comer com você. Aproveite bem Luo Shué, o futuro é ilimitado. Li Feifei e tudo isso é coisa do passado, valorize as garotas, não ria. Li Feifei e tudo isso é coisa do passado, valorize as garotas, não ria. Xiao Mizi, você pode consolar o coração ferido de sua melhor amiga? Assim que voltou, sorriu, disse Lian Xiaoshui sem jeito. Chusiton inconscientemente deu um tapinha no rosto. É tão exagerado? Mas ela canta tão bem. Lian Xiaoshui, não tem jeito, meio-dia. O vídeo de Lee Zeyan, com o aumento da popularidade, em uma noite, vários vídeos chegaram aos trending topics do Douyin. Muitos trabalhadores, enquanto matavam tempo no trabalho, também assistiam secretamente e discutiam animadamente. Isso é muito bom, trabalhei tantos dias, sinto que estou morto. Ouvindo essa música, sinto que minhas energias negativas diminuíram bastante, a idade verde. Essa voz é sempre tão tocante. Quem é essa pessoa? Vou segui-lo. Os donos dos vídeos são novos, é uma conta nova, estudante de ensino médio puro. Meu amor, dito isso. Muitas pessoas seguiram o link abaixo do vídeo, clicaram na conta criada por Lee Zeyan. Na conta de Lee Zeyan há apenas um vídeo. O título é chamativo, Profundidade de campo uma vez, água uma vez. No meio da multidão de estrelas, noite profunda Milzan sobe o pico um turno, neve um turno. Sono solitário sonhos fragmentados não se concretizam, razão pela qual não há esta vida, profundidade de campo. Ao ver esses dois versos, as pessoas no local não puderam deixar de recitar juntos, seus olhos brilharam, esses dois versos combinados com essa música. Tão apropriado, eu nunca ouvi esse poema antes.
Será que foi esse jovem que escreveu? Este poema é tão vivo, combinado com essa música, sinto que é ainda mais agradável do que nos textos. Capaz de escrever tal poema, escrever tal música não é exceção. Este jovem parece uma pessoa muito artística. Este poema, meu Deus, é realmente escrito por um estudante do ensino médio, bonito e talentoso, e um estudante do ensino médio puro. Irmã amou, amou, com esse cabelo desgrenhado, você é quase burro até a morte. Não vá arruinar as flores da pátria, ok? Você está acabado? Várias pessoas estão perseguindo e olhando o vídeo por trás. Mas não perceberam seu chefe se aproximando passo a passo. O chefe Li Xinguei deu um tapinha nas costas deles. Um deles. O que vocês estão fazendo? Não bata, não bata, não está vendo que estou assistindo com prazer. Essa música é muito boa. O funcionário ouviu a voz atrás de si soar um pouco familiar e de repente sentiu um arrepio. Merda! Sentou-se de volta em seu lugar com um baque, dizendo em voz alta. Olá, chefe. Uma saudação de olá, chefe, fez os funcionários no local ficarem arrepiados. Acabou, acabou, fui pego matando tempo no trabalho. Então, um por um, eles voltaram para seus lugares. Fingindo que nada havia acontecido, Li Xinguei olhou para seus subordinados com um suspiro. Realmente. Dia após dia, depois de terminar o trabalho hoje, vocês sabem como matam tempo, já pescaram todos os peixes do lago. Li Xinguei caminhou até o computador e continuou. Que vídeo é esse? O que há de tão atraente que faz tantas pessoas matando tempo juntas para assistir? Ele então se aproximou. Então ele clicou no botão de reprodução no vídeo do computador. Assim que viu a sala de aula e a pessoa no pódio, ele congelou. Sua boca se abriu involuntariamente. Os funcionários próximos viram o chefe congelado e discutiram cautelosamente. O que aconteceu com o chefe? Embora as palavras sejam boas e realmente toquem os trabalhadores, não é para tanto. Não sei, mas acho que ouvi dizer que o filho do chefe também está na faculdade de música. E as notas não são boas, talvez a diferença entre o que está no vídeo e a realidade seja muito grande, difícil de aceitar? Não pode ser. Sim, deve ser assim, o gênio disse com certeza. Sim, sim, para o seu grande fantasma. Você realmente acha que eu não ouvi? Quem está cantando aqui é meu filho, disse Li Xinguei com uma expressão complexa. Não é à toa que ele é filho do líder. Que carisma, me faz até procrastinar no trabalho. Escritório do presidente. Lembrei-me de que há muito tempo, todos nós esquecemos de dizer. Depois de uma noite turbulenta, outra dificuldade. Não consigo sair. O pai de Li Ziyan ficava repetindo este vídeo muitas vezes em seu escritório. Não pude deixar de lembrar o que Li Ziyan disse em casa antes, que sua performance na aula pública não só impressionou o diretor, mas também fez as celebridades o olharem com outros olhos. Ele disse que se tornaria uma grande estrela no futuro e seria o porta-voz da empresa de sua família. No início, Li Xinguei achou que Li Ziyan estava apenas se gabando. E disse para ele comer mais. Agora parece que este garoto tem alguns truques na manga. Parece que mudar para a turma de música não foi apenas para perseguir garotas. As visualizações deste vídeo já chegaram a impressionantes 10 milhões. As curtidas já ultrapassaram 1 milhão. Como empresária, ela sabia muito bem que um vídeo como este definitivamente se qualificaria como o mais popular deste ano. Um vídeo assim agrada a inúmeras pessoas. Isso é algo que a maioria das celebridades não consegue alcançar. Enquanto assistia, Li Xinguei não pôde deixar de bater na mesa e riu. Como esperado do meu filho, ele tem algo nele. Como pais otimistas como eles. Depois de trabalharem duro a vida toda, só querem que seus filhos tenham uma vida boa. Portanto, qualquer que seja a escolha de Li Ziyan, ele respeita, apenas da sua própria sugestão, e agora vendo seu próprio filho ter sucesso. Ele ainda está muito feliz. À tarde, na frente da turma de elite de música avançada de Li Ziyan, classe 3. As pessoas na sala de aula não puderam deixar de olhar para fora, uma figura encantadora como uma linha de paisagem de 1000 milhas, essa é Xu Siton. Oh, Xu Siton está esperando por alguém? Ela está até segurando lanches pessoalmente. Quem tem tanta influência? Oh, Xu Siton está esperando por alguém? Ela está até segurando lanches pessoalmente. Quem tem tanta influência? Que inveja! Se Xu Siton estivesse me esperando, eu estaria disposta a ganhar 8 milhões na loteria. Você é mesmo um cara que não quer perder em nada. Irmãos, despertem-no. Diabetes fica para trás, não o deixe provar o doce, eu tenho uremia. Eu não consigo parar de urinar, quantidade suficiente.
Em meio às risadas e discussões dos colegas, Li Feifei olhou para Xu Xiton do lado de fora e suspirou levemente. As diferenças entre pessoas da mesma idade são enormes. Assim como Xu Xiton à sua frente, Xu Xiton não apenas toca violino bem, e suas músicas já foram populares nas paradas de sucesso, até mesmo selecionadas para um programa de variedades para a nova geração da China. Em muitos aspectos, para ele, era uma humilhação. Para um prodígio como esse em sua escola, ele não tinha como competir. Suspiro, sem chance de competir. Então ele só pode ir atrás aos poucos. Ontem à noite, Xu Xiton, o professor de reforço em Linhui, disse a ele: Li Ziyan consegue compor essas letras e músicas. Embora não seja velho, essa habilidade é definitivamente de nível mestre. Se ele puder escrever uma música para ela, ela poderá se tornar popular na internet e obter uma oportunidade de desenvolvimento na escola. Isso é muito bom para o desenvolvimento futuro dela. Esta é a oportunidade dela. Naquela época, ela ficou chocada e hesitante ao ouvir essa resposta. Por que essa professora de Linhui ficou chocada e depois ficou hesitante? Ela queria procurar Li Ziyan. Mas Li Ziyan acabou de recusá-la. Ela não pôde deixar de murmurar: será que eu fui muito fria antes e não prestei atenção? O que você quer? Pelo menos se alguém se declarasse, haveria uma rejeição. Ele o ignorou completamente. Isso parece um pouco demais. Quando Li Ziyan e Fati chegaram à sala de aula, viram Xu Xiton esperando por ele na frente da sala, diferente do uniforme escolar da manhã. Xu Xiton trocou de roupa à tarde, vestindo um vestido branco longo, como um lótus branco imaculado. A bainha do vestido balançava suavemente com a brisa, como uma fonte cristalina cintilante, e seus longos cabelos caíam suavemente sobre seus ombros. Alguns fios de cabelo macios e sedosos brilhavam fracamente sob o sol, complementando sua bainha branca e imaculada. No momento em que Li Ziyan a viu, ficou deslumbrado e disse rindo: Você está muito bonita hoje à tarde, acho que Xu Xiton ainda está chateada com a metade de que esperando por você depois da aula, que não terminou de cantar. Li Ziyan não vai gravar apenas uma música no estúdio desta vez. Ele planeja gravar esperando por você depois da aula também. O colega de ao lado puxou a roupa de Li Ziyan e disse: rindo, não é você que está esperando por ela? Assim que as palavras brincalhonas de Fati terminaram, Xu Xiton também viu Li Ziyan do outro lado e mostrou uma expressão de alegria. Ela chutou um lanche em sua mão e se aproximou. Xu Xiton estendeu batatas fio de navalha e bolos em sua mão e os balançou. Quer um lanchinho? Eu compro para você. Xu sorriu e concordou. Como eu poderia recusar? Claro que vou comer. Li Ziyan sorriu e pegou o lanche. Ao ouvir seu nome ser chamado por Xu Xiaodao do outro lado, Xu Xiton corou deliberadamente: Não me chame de Xiaodao. Chame-me de Xiton. Esta cena foi vista pelos colegas de classe de Li Ziyan, e a sala de aula explodiu em comoção. Eles começaram a cochichar: aquela não é Xu Xiton? Por que ela estaria trazendo lanches para um garoto? E a Li Ziyan? Eles parecem estar conversando muito animadamente. Acho que é a primeira vez que vejo Xu Xiaodao sorrir. Xu Xiaodao não é muito alta, a gigante está a quilômetros de distância? Como ela pode estar conversando tão animadamente com Li Ziyan? Li Ziyan não é o namorado dela? Impossível! Como minha deusa poderia ter um namorado? E ainda por cima o Li Ziyan, não diga, Li Ziyan está muito popular na internet agora. Aquele vídeo tem dezenas de milhões de visualizações, talvez empresas de entretenimento venham recrutá-lo, e a família dele tem dinheiro. Agora tem talento, é bonito depois de organizar. Você é comparável a outros? Chega, pare de falar. Ainda somos irmãos? Você está falando diretamente no meu ponto fraco. Li Ziyan não se declarou para Li Feifei há alguns dias? Isso foi ignorado e ele foi direto para a piada. Não é de admirar que ele tenha rejeitado Li Feifei antes. Havia uma escolha melhor. Então Li Feifei deve estar se sentindo mal. E Li Feifei na sala de aula, ouvindo as discussões das pessoas ao lado, sua expressão não pôde deixar de ficar ruim. Então, a razão pela qual Li Ziyan a rejeitou não foi porque ele não tinha tempo. Foi por causa de Xu Xiton. Xu Xiton quer discutir música com Li Ziyan. Li Feifei não pôde deixar de render os dentes. Como ele pôde fazer isso? Ele claramente mudou de turma antes só para persegui-la. Ele até se declarou. Mesmo que ela o ignorasse, como ele pôde ir direto para a piada? Um canalha inconstante. Ao mesmo tempo, ele desistiu da ideia de pedir desculpas. Embora ele estivesse comovido por dentro, ele pegou um livro e fingiu estudar. Sob os olhares ligeiramente chocados das pessoas ao redor, fingindo que nada o importava, apenas
Sua respiração ficou cada vez mais pesada, e a borda de suas mãos enrugou devido à força de seus dedos. Fora da sala de aula, Lee Zheyan, você não precisa assistir às aulas. Não preciso. Fui selecionado para um programa de variedades para novos talentos. Meus professores e minha mãe me disseram para organizar meu tempo para praticar, e eu coincidentemente tinha tempo para ouvir você gravar. O gordinho ao lado dele arregalou os olhos. As coisas eram realmente verdadeiras. A piada havia vindo pessoalmente para Lee Zheyan. No entanto, quando ele se virou, viu um rosto odioso. Ele apontou para Lian Xiaoshu e disse: droga! Batata tóxica, morango, seu tomato caipira. No campus, depois de uma amigável conversa entre o gordinho e Lian Xiaoshui, devido à aula, eles voltaram para suas respectivas salas de aula. Lee Zheyan e Xu Siton foram lado a lado para o estúdio de gravação. Os dois conversavam pelo caminho, mas não se sabia quantos olhares de inveja eles haviam recebido. Lee Zheyan bateu na porta do escritório dos funcionários do estúdio de gravação e, de fato, descobriu que não havia ninguém lá dentro. Ele abriu a porta e entrou, mas descobriu apenas um pequeno bilhete. Aluno Lee, desculpe. Estou sendo chamado de emergência para atividades fora do campus porque estão faltando pessoas. Sim. Cuide do estúdio de gravação sozinho. É um pouco problemático, mas se não conseguir fazer direito, espere até que eu volte no dia seguinte. Se tiver tempo, ajudo você a fazer. Lee Zheyan não pôde deixar de ficar em silêncio. Embora o estúdio de gravação possa ser operado sozinho, ainda é muito necessário ter um engenheiro de som controlando, porque a gravação no local e o canto pessoal são completamente diferentes. Às vezes, você sente que está bom, mas pode ser a respiração ou o tom. Não é tão satisfatório. No dia seguinte, isso não serve. Agora que ele tem muita atenção, lançar uma música pode lhe render muita popularidade. Quando a atenção diminuir, não será tão bom. Xu Siton olhou para Lee Zheyan, que estava franzindo a testa. Ela não pôde deixar de perguntar: o que há de errado? Lee Zheyan segurou o pequeno pedaço de papel em sua mão. Lee Zheyan disse: para controlar, preciso de um engenheiro de som. Sitong, você pode me fazer um favor? Claro. Xu Siton levantou a cabeça ligeiramente. Seus olhos brilhavam, esperando que ele dissesse isso. Estúdio de gravação. O nevoeiro do vale beija a névoa, sob as folhas secas. Quantas palavras de amor escondidas rasgam o céu, pássaros que retornam. Ele não pergunta, você não responde. A sala de canto e a sala de controle são separadas por uma fina camada de vidro. Sentada na sala de controle, Xu Siton segurava os fones de ouvido com uma mão e batia o ritmo com a outra ao som da música. Ela estava ouvindo ao vivo e comparando com a música do vídeo. É completamente diferente. A voz, combinada com a melodia comovente, parece tocar mais a alma das pessoas. No início, Xu Siton ainda estava analisando e ajustando, mas depois, involuntariamente, ficou imersa. Lee Zheyan estava muito focado quando cantava. É também encantador, a voz e a melodia gentis parecem se fundir, com a narrativa e a descontração de um jovem. Embora ela e Lee Zheyan só tivessem se encontrado 2 vezes, ela gostava inexplicavelmente da sensação de interagir com Lee Zheyan quando ele falava com outras pessoas. Os traços do artista foram todos abertos, e entre as palavras havia uma sensação de estar em uma brisa primaveril. Ele gostava dessa sensação, talvez por causa de interesses em comum, talvez por causa de seu talento. Ou talvez a sinceridade escondida naquela música. As nuvens brancas ouviram suas confissões e sorriram para você. Rindo de mim, a música desceu suavemente, e logo terminou. A voz de Lee Zheyan soou do estúdio de gravação, mas não obteve resposta, não para Sitong. Que piada é essa? Ai! Nesse momento, Xu Siton finalmente recuperou seus pensamentos inebriados e imediatamente manteve a música, mas terá que ser editada mais tarde. Lee Zheyan saiu do estúdio de gravação, e Xu Siton pegou sua cabeça e disse: desculpe, eu estava tão imersa que não ouvi nada. Tão bom de cantar, o reino encantado da floresta, o bônus de habilidade, fez com que cada canção de Lee Zheyan parecesse uma performance, cativando a todos. E então, aluno Xu, há algum problema com o que ele cantou? Xu Siton não disse nada, apenas tocou a música que acabará de gravar e disse, um tanto convencido, não há problema nenhum. Eu estava preocupado que, quando você cantasse, meu nível de ajuste de afinação não fosse suficiente e eu não conseguisse ajustar a tempo. Agora que vejo, o que você cantou é simplesmente perfeito, não há necessidade de ajustar a afinação.
Como alguém que já lançou músicas em aplicativos de música e até mesmo esteve nas paradas de sucesso, ele sabia muito bem. As músicas nesses aplicativos foram, sem dúvida, gravadas muitas vezes. Chusiton conseguia facilmente tocar as emoções das pessoas. Ele ficou completamente cativado agora. Você é incrível. Pare de me elogiar. Se você continuar me elogiando, até mesmo uma pessoa sem vergonha como eu vai ficar com vergonha. Rápido, cante a música inacabada de mais cedo para mim. Escritório do reitor da escola, Zanzikian disse ao assistente ao lado. O quê? Eu solicitei o estúdio de gravação da escola. Como não consigo solicitar? Zanzikian é professor de composição de música clássica. Ele também é considerado uma autoridade na área, com um nome na escola, e tem muita popularidade na área. Representou o Jandu Music College em muitas atividades nacionais. Zanzikian franziu a testa e disse que um aluno. Como ele pode ocupar o melhor estúdio de gravação por uma tarde? O nome desse aluno é Lee Zeian. Ouvi dizer que o pai dele doou um prédio de ensino para a escola. Professor Zanzikian, sua família tem dinheiro para doar um prédio, então ele pode fazer isso? É demais, é simplesmente demais. Xiao Xie, venha comigo. Um estúdio tão bom. Como um filho rico pode desperdiçar assim? O estúdio de gravação, aluno Shu. Você está pronto? Vou começar. Ok. Não haverá mais acidentes desta vez. Chusiton perguntou com uma falsa tranquilidade. Vou começar. Os punhos cerrados, a introdução soa. Lee Zeian então cantarolou. No beco onde você mora, aluguei um apartamento. Para ter um encontro inesperado com você. Por que eu não estudei direito durante os 3 anos do ensino médio? Por que eu não estudei direito e não passei para a mesma universidade que você? Assim que a voz leve saiu. Chusiton foi atraído. Embora a voz fosse leve, ela expressava uma leve tristeza. Como ele consegue interpretar todas as músicas tão perfeitamente? Neste momento, Chusiton, sempre chamado de gênio, não pode deixar de sentir um pouco de inveja. A voz melódica atraiu os colegas que passavam pelo corredor. Os alunos da escola de música têm uma sensibilidade inata para a melodia. Uma música suave saiu do estúdio de gravação, e de repente seus olhos se iluminaram. Quem está gravando? Que som bom! Que melodia tão refrescante! Parece que nunca ouvi essa melodia antes. As músicas atuais do mercado são muito fracas, muitas melodias populares são usadas repetidamente, a homogeneidade é muito séria, e uma música muitas vezes tem ecos de outra. Essas músicas, se você não as ouve por um tempo, logo esquece a melodia, sem nenhuma característica própria. E de repente, uma música com essa introdução apareceu, e de imediato capturou a atenção desses alunos. Essa é uma música original? Quem foi o gênio que fez isso? Essa voz me parece estranhamente familiar, acho que já a ouvi em algum lugar. Essa melodia é tão linda, a voz é agradável, como um doce suspiro da juventude. Com um leve toque de arrependimento. A porta do estúdio de gravação estava entreaberta, e esses alunos se espreitavam pela fresta, ouvindo a música. Através da fresta, viam a cena lá dentro. Dentro do estúdio de gravação. Vidro transparente separava 2 pessoas. Do lado de fora, Shu Sichun estava sentada ereta, observando Lee Zeian lá dentro, enquanto Lee Zeian cantarolava suavemente. A voz era límpida, o que o fazia parecer elegante e charmoso. As pessoas na porta sussurravam baixinho. Meu Deus, é a Shu Sichuan e o Lee Zeian. Os dois estão gravando uma música aqui? Olhem para o olhar da Shu Sichuan, está diferente, é a primeira vez que vejo a Shu Sichuan sorrindo tão docemente. Chusiton realmente se apaixonou por Lee Zeian? Ah, inveja! Antes, Chusiton parecia tão distante, gostar dele e nem se atrevia a falar com ele. A garota ao lado disse involuntariamente, mas Lee Zeian está realmente muito bonito agora. Essa técnica de canto é simplesmente perfeito. A música que ele está cantando agora parece ser outra original, junto com a música de ontem. Já são 2 músicas originais. Como ele pode ser tão talentoso? Sinto que essa música é ainda melhor do que a de ontem. Eu escrevo e lanço músicas como se estivesse espremendo pasta de dente, as lanço com muita informação, e a contagem de visualizações não ultrapassa 1000. Ele compõe 2 músicas originais dessa qualidade casualmente em 2 dias. Isso é muito bullying. Eles são todos estudantes de música. Naturalmente, eles sabem o que músicas como as de Lee Zeian representam. Esses alunos estavam observando na porta do estúdio de gravação, mas não perceberam que o professor Zanzikian,
acompanhado por seu assistente, já havia se aproximado. O que vocês estão fazendo? Este é o estúdio de gravação, não um lugar para vocês brincarem. O que vocês estão fazendo? Aqui é o estúdio de gravação, não o lugar onde vocês brincam, disse Zanziquia em voz alta. Se fosse normal, esse aluno com certeza dispersaria como um pássaro e uma besta, mas naquele momento todos viraram a cabeça tensos e fizeram sinal de silêncio para Zanziquia. SHHH. Ei, professor, fale baixo, eles estão gravando uma música. Exatamente, essa música é tão perfeita, e foi arruinada assim. Isso não seria bom. Ah, professor, ouça com atenção. Essa música é realmente boa, com certeza vai te impressionar. Ouvindo as respostas desses alunos, Zanziquia não pôde deixar de franzir ligeiramente a testa. Normalmente, esses alunos o tratavam com cautela e reverência. Como eles se tornaram assim agora? Para quem estuda música, uma música agradável tem uma atração extremamente forte. Será que a música que está sendo gravada agora é muito boa? Pensando nisso, Zanziquian também se acalmou para ouvir. Após um breve silêncio, a música elegante misturada com o acompanhamento nítido de guitarra. É realmente cativante. Música, deitando na quadra da sua escola sob as estrelas, as luzes da sala de aula ainda estão acesas, você não foi embora. Lembre-se, as cartas de amor que escrevi para você, de que época estamos falando? Ainda estou escrevendo agora. Zanziquian ficou imediatamente comovido. Caramba! Bom, Zanziquian, deem espaço. Não consigo ouvir direito lá fora. Sem pressa, você, um professor, está competindo por um lugar com nós, estudantes. É porque sou professor que vocês deveriam me dar lugar. Então um rosto redondo foi puxado para fora. Olhando para o professor Zan à sua frente com um rosto cheio de ressentimento. A música continuava, e Zanziquian ficava cada vez mais imerso. Como professor de composição musical clássica, ele estudou inúmeras melodias e tons, e essencialmente pesquisou todos os tons do mercado. Para compor e escrever letras, ele até desenterrou baladas antigas, mas foi muito difícil criar uma música com um conceito central. E com a enxurrada de música de mau gosto no mercado atual, compor e escrever letras tornou-se ainda mais difícil. Mas Zanziquian nunca esperou que ele podia ouvir tal música aqui. A melodia combinada com o canto faz as pessoas balançarem involuntariamente. A música traz um leve arrependimento, que faz as pessoas se sentirem imediatamente envolvidas. Que bom, que ótima! Os jovens ali dentro a interpretaram perfeitamente, simplesmente perfeito. Ótima música! Que música boa! Ele viu Lee Zein através da fresta da porta. O jovem canta muito bem, este é definitivamente um bom talento para a futura indústria da música. Mas ele duvida que uma música assim possa ser criada por um jovem. Tal melodia requer uma habilidade de nível mestre. Como ele poderia criá-la? Mesmo um mestre precisa de inspiração. Só pode ser escrita com uma certa mentalidade e idade. À medida que a música avança, as poucas pessoas do lado de fora não puderam deixar de balançar. Um número considerável de pessoas começou a se aglomerar na porta. A melodia suave é realmente cativante. Zanziquian originalmente queria analisar bem essa música, mas agora ele também foi tocado pelo conteúdo da música. É como se ele estivesse em um mundo de fantasia experimentando essa emoção. Um dia você vai descobrir que alguém está silenciosamente ao seu lado. Talvez eu não devesse estar no seu mundo. Ao ouvir, o jovem professor não pôde deixar de ficar em silêncio. A música era linda. Fez com que as pessoas de sua época voltassem instantaneamente para a era dourada de seus tempos de estudante. O amor naquela época era discreto e doce. Uma palavra ligeiramente ambígua fazia as pessoas corarem por muito tempo. A expressão interior também era tão insatisfatória. Pensando nisso, ele não pôde deixar de soltar um suspiro. Lembrou-se de uma coisa de antes. No ensino médio, a colega de quem ele gostava secretamente lhe deu um porta-retrato antes de ir para o exterior. Dentro do porta-retrato, havia fotos dele sorrindo naquela época. Naquela época, a garota timidamente lhe pediu para guardá-lo, dizendo que tinha um significado especial. Ele sempre guardou o porta-retrato com muito cuidado. Guardou-o por muito tempo, até que um dia, ao arrumar suas coisas, ele acidentalmente abriu o porta-retrato. Descobriu que havia um bilhete dentro, escrito: "Você pode me esperar voltar? Espere eu voltar para ser sua namorada." No compartimento do porta-retrato, havia muitos outros bilhetes levemente amarelados. Ele os desdobrou para ver. Todos diziam: "Eu gosto de você."
Ele viu isso naquela época. Zanziquian apertou os punhos. Ele não pôde deixar de pensar em tudo entre eles. Que pena! É uma pena que, mais tarde, por vários motivos, eles perderam o contato. Se naquele momento ele visse, contatasse, talvez a história fosse diferente agora. É uma pena que os bilhetes de papel daquela época já estivessem amarelados. Os anos amarelados atenuaram a conexão entre os dois. Também separou seus destinos. Aos 17 anos, ele ganhou um prêmio, mas só agora descobriu. O prêmio já estava vencido. Naquela época, era como ter perdido algo importante. Deixando perdido e sem saber o que fazer. A canção agora chegava ao fim. Quando você receber uma carta de amor, isso significa que eu já fui embora. Pensando nisso, Zanziquian balançou a cabeça. Perdeu uma lágrima. Sim, quando você receber uma carta de amor, isso significa que eu já fui embora. Terminada a música, os poucos alunos à frente olharam para Li Ziyan. Com um olhar diferente de Xu Siton, ele disse envergonhado, amo o preto. É bom, é bom. Como você ousa? Fiquei instantaneamente cativado.